ótima noite pra você que tá ao vivo com a gente. Ótima madrugada pra você que tá aí na África, que eu sei que... Já vou mandar um abraço aqui, né? O Thomson está acompanhando a gente aí no fuso horário, 5 horas depois aqui do horário brasileiro. No caso, 3, né? A gente pode dizer assim... 3 não, ó. Ia fazer as contas aqui... 1 hora da madrugada, por lá, né? Hoje a gente vai falar de milagre. E um oi pra você também, não esquecendo não, hein? Que vai ouvir a gente nos tocadores, que tá acompanhando aí pelo Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast, todos os tocadores, Amazon, acompanhando sempre o Mandocast. Muito obrigada, é um prazer ter você conosco. E como eu tava falando, hoje a gente vai falar de milagres, né? Nem no singular, é no plural. Gente, muitas pessoas contam vários testemunhos, né? Como que as coisas acontecem de formas inexplicáveis até pela ciência. E esse é o caso do nosso entrevistado, né? Ele veio para um bate-papo gostoso, ele tem muita bagagem para contar. Apesar de ser um cara novo, ele já viveu, desde os 20 e poucos anos, muitas histórias que a gente pode falar que são verdadeiros milagres. É o Martinelli, na verdade, José Roberto Martinelli. Boa noite! Eu sou José Roberto Martinelli Júnior, né? O pai acho que estava sem criatividade e falou, não, vou só repetir, jogo Júnior aqui, tá tudo certo. Mas todo mundo conhece como Martinelli, como né? Martinelli. E assim, quando eu chego a Pouso Alegre, viro Martinelli. Porque antes de chegar aqui era o Beto, era o Zé, era o Zé Roberto. E aí quando eu chego a Pouso Alegre, acho que já tinha muito, né? E aí ficou Martinelli, e às vezes é até confuso, né? Teve vezes do pessoal conversando e começar a me chamar por outro nome, aí a pessoa para e fala, não, mas com quem vocês estão falando? De quem, né? E aí fala, do Martinelli. Eu não sabia. Tem gente que acredita de fato que o meu nome é Martinelli, né? E eu falo, não, é meu sobrenome, mas se falar de outra forma, as pessoas acabam não conhecendo. E a gente vai falar também, milagres, tem a ver com um outro assunto que a gente pode se falar que tá em alta agora, mas é algo que a gente vê que a população vive há décadas, que é a questão dos transplantes, né? Sim. Veio à tona recentemente por conta do caso do Faustão, falando do transplante de coração, mas a gente sabe que existem inúmeras filas de transplantes no Brasil. Sim. E você passou por uma delas. Vai contar um pouquinho dessa história pra gente, Sim. né? Como é a realidade de alguém que espera por um órgão e depois de um transplantado, que graças a Deus foi isso que você viveu. Muito bem sucedido e aqui, né? E é importante a gente falar disso, vem à tona agora por conta do caso do Faustão, e mesmo com todo o dinheiro que ele tem que esperar. Tem que esperar, quase 300 pessoas na fila. A fila é uma só. Isso então, só do coração, né? Fora os outros órgãos. Todos vão esperar, e nós temos aqui na nossa cidade um hospital que faz a captação de 7 órgãos, né? Então, a gente tem aqui, e muitas vezes a gente deixa de ser doador por falta de informação. Eu lembro que quando, lá nos anos 1990, né, na década de 1990, surgiu a questão da mudança da carteira de identidade. Se a pessoa fosse doadora, ela deixava a carteira dela normal, né? Vamos dizer assim, com os dados que eram habituais. Se ela não fosse doador, que ela tinha que colocar, acho que essa observação, ou o contrário, alguma coisa assim, acho que era né? o contrário. Eu lembro que naquela época eu vi a sociedade parar para discutir sobre a doação de órgãos. Muitas pessoas, às vezes, falavam assim, mas tem os contras. Só que daí, quando os médicos vinham para explicar que era tudo mito, né? O que era mito e o que era verdade, a gente via esse olhar aberto da sociedade, algo muito importante, porque tem que difundir a informação, não com o que eu acho, ou será que é assim? Procura saber a informação corretinha. Às vezes você pode mudar o teu ponto de vista, ou pelo menos, se você não mudar, você tem um embasamento para manter a sua opinião. Com certeza. Né? E o acho tira a oportunidade de uma pessoa estar viva. Hoje eu estou aqui, né, e a gente vai falar um pouquinho disso, mas 2 outras pessoas, né, as famílias aceitaram aí fazer a doação de órgãos. Hoje não existe mais essa questão da identidade, né? Precisa da aprovação dos familiares. Mas eu penso assim, eles entenderam que eles podiam mudar, né, a história de outra pessoa. E por isso que eu estou aqui, né? Porque houve isso, né? E graças a essas famílias. Sim, com certeza. Os seus transplantes foram, né,
da parte hepática, a gente pode dizer assim, Sim. de órgãos vitais. Todos os órgãos são, né? Mas eu falo assim, existem alguns que a perspectiva de vida da pessoa é menor. Sim. Diferente de um transplante de córnea, onde, claro, ela corre risco de perder a visão, por exemplo, que é algo muito grave também. Uhum. Mas o transplante, por exemplo, de coração, de pulmão, o de rim, eles aumentam a chance da pessoa ainda viver. Não Sim. sobreviver, porque eu queria que você contasse pra gente um pouquinho parte dessa história. Quando você era um sobrevivente à espera de um transplante. Como tudo começou? A verdade é assim, quando tá tudo certo, a gente não pensa em muita coisa, a gente vive no automático. É exatamente assim que a gente caminha o tempo todo no automático. E muitas vezes esse tipo de problema faz a gente parar para pensar, para refletir. Eu não sabia o que era ser um doador. Né? Você tinha 20 eu quantos nunca anos? discuti isso, 20 e poucos anos. Né? Eu estava focado em crescimento, né? Faculdade, estava focado em muitas coisas, mas nenhuma delas passava próximo do que era a minha vida, tocar a vida de outra pessoa. Né? E é o que a gente faz no dia a dia. O tempo vai nos mantendo ocupado e vai nos conduzindo dessa forma. E aí, quando eu fiquei doente, eu simplesmente tive um mal-estar. Desse mal-estar, fui conduzido ao pronto-socorro. Do pronto-socorro, eu fui fazer um hemograma. Do hemograma, um check-up. E aí já pediram para levar minha família. Isso assim, rapidinho. Questão assim de semana. Né? Leva a tua família e aí o diagnóstico, morte em 3 meses, um quadro raro, né? Chamado hemocromatose. Hemocromatose, pra você ter uma ideia de como é uma loteria muito grande, só teria descendentes de italianos, homens, né? Então a margem era de não sei quantos milhões para 1. E aí, beleza, e aí colocaram esse quadro, e aí isso... Os primeiros médicos ali falando comigo, falando assim, eu estava muito bem, né? Só tinha tido aquele mal-estar naquele dia, mas vai começar a acontecer isso, a cor da pele vai amarelar, e vai ter isso, e vai ter aquilo, e falou um monte de coisa, e a expectativa de vida 3 meses. Por essa prospecção de um tempo curto de vida, o quadro Eu evolui muito rápido e grave. Muitas vezes, quando eu vou explicar a hemocromatose para as pessoas, eu falo assim, é exatamente o contrário da anemia. A anemia é a falta do ferro no sangue. A hemocromatose é o excesso. Então, naquele momento ali, eu tinha o equivalente a 10 vezes o que eu podia ter de ferro no sangue. Né? Então, eles encaminham, não tem tratamento, não tem pesquisa, né? Como uma doença muito rara, não tem pesquisa. Vamos fazer um tratamento paliativo, vai lá para o hemocentro, né? Aqui embaixo, e vai fazer algo chamado sangria, que é algo muito pré-histórico, né? Então você vai como se fosse fazer uma doação e aí eles tiram ali uma bolsa de sangue, 450 ml, e joga fora, porque aquele sangue não vale para ninguém. E aí beleza, e eu morria de medo de agulha, morria de medo de tudo. Teve que perder o medo que lembrasse hospital, cheiro, né? Gente de branco, eu morria de medo. E aí cheguei, e aí fui muito bem tratado, o pessoal do Hemocentro muito bem preparado. E aí é lógico que eles perceberam que eu estava com muito medo. Aí deitei, aí entra uma agulha de um lado com soro, né, para afinar um pouco, acho que o sangue, e do outro lado saindo para a bolsa. E aí beleza, e eu nem olhava para o lado que estavam as agulhas, né, ficava lá. E aí quando vê assim, uma das enfermeiras tomou um susto, né, com que estava saindo ali. Porque o sangue, ele tem uma cor, a gente chama de vermelho, mas não é, é um bordô. Vermelho, né? Escuro, né? Assim. E era um bordô prateado, tanto ferro que tinha, né? E aí eles foram fazendo isso toda semana em mim, até gerar um início de uma anemia, né? Para ver se segurava o quadro e fazia internações, e daí foi progredindo. Aí eu emagreci muito, ao mesmo tempo inchei. Né? Então eu emagreci, aqui você percebia no rosto, na clavícula, mas as pernas muito inchadas, retendo muito líquido, a barriga, já na outra semana a barriga começou a crescer, começou a desenvolver um quadro chamado ascite, que é o fígado já inflamado, né? Então a barriga começa a distender com líquido. Como se fosse o caso de alguém com cirrose, né? Isso, é uma cirrose.
Só que no meu caso era uma cirrose tóxica, né? E só para o pessoal entender uma comparação, quanto se é doador de sangue, até se você puder, faça doações de sangue, também ajuda a salvar vidas, né? Cada doação ajuda a salvar 4 vidas. As pessoas têm um limite. Homens podem doar sangue a cada 3 meses. Tirou aquela bolsinha, a quantidade, apesar, eu antigamente achava, parece igual para todo mundo, mas aí eu descobri que é por peso do doador, cada um pode liberar uma quantidade de sangue, pode doar uma quantidade, né? O homem pode doar a cada 3 meses, normalmente, né? E a mulher a cada 4 meses. Então, quando você pensa que isso é porque o sangue se renova, mas a pessoa só pode fazer 4 doações por ano, no caso dos homens, e você falando que toda semana era retirada uma bolsa de sangue, inteira. Então dá para ter uma noção da gravidade do caso, né? Porque você tinha que perder uma quantidade, tipo assim, múltipla em relação do que uma pessoa perde normalmente se ela for fazer uma doação. Sim, era a única forma de pôr esse ferro para fora, porque ele era era o que prejudicava tudo. Então, em decorrência dessa hemocromatose, essa quantidade de ferro, comecei a desenvolver problemas em várias áreas, né? E aí começou a ter problema de calcificação, comecei a ter muitas pedras nos rins, aí comecei a ter problema no pâncreas, comecei a ter problema em todo lado. A minha pele começou a estourar toda, comecei a ter hemorragias. E aí desencadeou, assim, em questão de semanas, aquele quadro se agravou muito. E aí eu comecei a acreditar de fato que os médicos estavam certos. Você achou que realmente você não ia sobreviver? E a gente chegou, assim, no limite daqueles 3 meses que eles tinham cravado, né? Eu cheguei a pensar realmente que, poxa, acabou, né? E não vai dar, porque as febres eram muito, a hemorragia, as cólicas eram horríveis. Você ficava internado? Internava e nos finais de semana eu ia para casa. Eu morava na rua de baixo do hospital, né? E aí me liberavam, porque assim, para não ficar lá sendo furado e tudo, me liberavam. E aí na segunda-feira eu entrava de novo. E aquela situação toda. Quando deu esse limite dos 3 meses, né? E não morreu, o quadro piorou, evoluiu muito para pior, mas não morri. E aí ali eu falei, poxa, se era para morrer, já chegou nessa situação e eu não morri, eu estava solteiro na época, né? Eu falei assim, a primeira coisa que eu quero é casar, né? Porque até para ter um velório bonito, com a viúva chorando. Não, eu tava solteira, mas eu explico o pessoal. Já namorava há quanto tempo? Solteiro de... Não, eu não namorava. Não? Não. Uhum. E aí eu falo pro pessoal, né? Que eu brinco, mas eu cheguei a falar isso de verdade. Falei, uma namorada às pressas. Eu quero casar, né? Pô, não morri com uns 3 meses. E aí nesse dia eu vou para a igreja, assim, numa situação muito, muito ruim. Eu sou músico há muitos anos. E aí, quando eu cheguei ali na porta da igreja, naquela situação ruim, pra você ter uma ideia, eu não fui de carro, porque eu não conseguia entrar dentro do carro. Eu não conseguia dobrar as pernas. E aí, a minha casa muito próximo da igreja, eu fui descendo devagarinho, aquela barriga, né, a ascite, aquilo dói muito. É uma sensação desconfortável, parece ter um líquido dentro da gente que queima. E aí, eu desci com muito custo e tal, cheguei na porta da igreja e na época a pastora da igreja falou assim, poxa, Martinelli, vamos cantar hoje? E já fazia muito tempo que eu estava internado, não sei o quê. Aí eu parei assim, por um segundo e falei, poxa, vou me chamar para cantar a situação que eu tô, né? Aí eu pensei, né? Mas eu falei, não, vamos cantar. Porque quando a gente verbaliza é que a coisa desanda, né? Porque as palavras elas vão tendo poder sobre ali o futuro, né? E aí eu decidi cantar. E aí, poxa, o que eu vou cantar? Né? E a única música que fazia sentido para mim chama Milagre. Na época era uma música do André Valadão. E, tipo assim, ele tinha acabado de lançar o primeiro álbum dele. E essa música era a música da capa. E aí eu falei, poxa, faz sentido para mim, né? Tipo, hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. E aí eu fui para lá para cantar isso. Aí subi, peguei a guitarra, comecei a cantar. E pensando, né, na minha cabeça, eu preciso casar, né, eu preciso... Já foi pedindo a graça ali na igreja. O primeiro, tipo assim, milagre para mim não é nem sair dessa situação. Essa situação pode ser que não se reverta, mas casar... E nesse dia eu conheci minha esposa. Aí ela entrou... Na situação toda que você estava doente, toda. Tudo. E aí eu conheci ela entrou ali pela primeira vez.
E aí, aqui dentro, assim, Deus já falou comigo, é ela tua esposa. Quando eu bati o olho, eu meio que rejeitei, sabe? Porque, assim, existem... Olha ela escutando isso hoje. Ela sabe disso, ela sabe disso. A gente olha, muitas vezes, qual que é o nosso grande equívoco em receber algo da parte de Deus? A gente pede algo e Deus nos entrega algo melhor. Sempre assim. Só que o melhor, muitas vezes, a gente não entende. E aí a gente rejeita, né? E isso acontece com muita frequência. Eu falo de mim, da minha experiência, mas isso acontece com muita frequência. Nesse dia, eu não acreditava que seria aquela menina, né? Poxa, não é nada daquilo que eu imaginei, né? Apesar de bonita, minha esposa é muito bonita, mas eu falo assim, não é nada daquilo que o perfil de pessoa que você buscava. Não era. Mas aí naquele dia a gente se conheceu. Pouco tempo depois eu ficava muito internado, tinha uma frequência de internação muito grande. A gente foi conversando, os horários, o tempo que eu passava fora do hospital, a gente conversava bastante. Na época, mensagem de 3 segundos, né? E a gente se falava. E aí, beleza, aí foi acontecendo. E aí ela me pediu em namoro. Nessa situação, o povo achou que ela estava ficando doida, né? Poxa, você não está vendo que ele está nessa situação, que ele vai morrer, você vai pedir ele em namoro? E a gente começou a namorar. Um dia, ela chegou do trabalho e foi chamar em casa, né? E eu morava próximo do hospital. Aí ela chamou, e aí a vizinha viu e falou, ele não está aí. Eu vi a mãe dele saindo com ele às pressas, acho que ele está mal, e voltou pro hospital. Aí ela foi no hospital, chegou lá, ele falou assim, beleza, o que você é dele? Sou namorada. Não, namorada não é família, e esse horário aqui não pode, né? Só no horário de visita. Aí falou, não, então beleza. Então, quando ele sair, a gente resolve isso. E aí, na cabeça dela, já estava convicto, eu vou casar, né? E a gente vem de mundos muito diferentes, né? Ela vem de uma família, assim, muito bem financeiramente, né? Poxa, estudou nos melhores colégios e tudo. No início, isso foi um agravante. Ninguém entendia o que ela estava fazendo. E nem eu entendia. Pô, essa menina quer casar comigo? Né? Nem eu estou acreditando que eu vou estar vivo daqui a um mês. Então, e aí é aquilo que eu falei, Deus ele dá algo melhor do que o que a gente pediu, né? Um tempo depois, quando a gente saiu daqui, eu fiquei aqui alguns anos tratando, internando e tudo, chegou um dia um amigo meu, médico, chegou para mim e falou, Martinelli, estou te dando alta, você vai embora para tua casa agora e você tem 2 opções. Morrer perto da tua família, porque a gente não tem condições aqui. De continuar o tratamento não assim, tem há nada. tanto tempo. Eu já estava todo arrebentado, né? Todo furado, estava muito, muito debilitado. Ele falou, você pode ir e morrer perto da tua família, porque aqui eles nem perto de você vão estar. Que você é de Campinas, né? Só o pessoal entender um pouquinho teu contexto. Ou você vai para um grande centro de pesquisa e tudo, para tentar algo novo, porque aqui não tem mais condições. E aí eu saí de lá. Fui para minha casa no sábado. Isso era sexta-feira. No sábado, uma tia minha com um tio meu chegaram em casa. Acho que ela está até assistindo aqui. Chama Joverci, irmã da minha mãe. Daqui a pouquinho, falando nisso, pessoal, a gente já vai mandando os abraços, hein? Aproveita para comentar aqui no chat. Deixar sua pergunta. E aí ela chegou no sábado, né? E aí falou, vim para te buscar. Aí eu falei, mas como assim veio para me buscar, né? Pra onde eu vou? E aí ela falou que Deus tinha falado com ela que era para eles virem me buscar. E o médico tinha falado comigo na sexta, ela chegou no sábado de manhãzinha. E ela não sabia dessa conversa com o médico? Não avisou minha família. Ela só chegou e falou, faz as malas que eu vou te levar. E aí lá em Campinas a gente tem um médico, que é médico da família toda e tal, falou, não, quero que você conheça, Dr. Carlos e tal. E aí eu já fui com a minha cabeça, poxa, um hospital de referência é Unicamp, vou para a Unicamp. E aí beleza, aí fiz as minhas malas sem questionar, e beleza, e fui com eles. A viagem foi muito difícil, porque eu reclamava muito, né? As dores, né? Líquido balançando e tal, e meu tio dirigindo ela na frente, e a gente foi. Quando eu cheguei lá nesse hospital, lá em Campinas, eu acabei ficando por lá mesmo, tive uma parada, fiquei lá dentro do hospital, fiquei num coma lá durante 10 dias. Não cheguei nem na Unicamp, não dei conta de chegar na Unicamp, eu fiquei lá mesmo. E aí, nesses 10 dias, eu vivi, assim, situações, para você ter uma ideia, eu cheguei lá,
com 66 quilos, né? Mas era todo inchado, barriga enorme, tudo. 10 dias depois, eu saí de lá, desse quadro de cadeira de roda, com 42 quilos, né? E aí, voltando na questão da minha esposa. Quando um dia minha esposa estava lá, quem mais cuidava de mim era essa minha tia, a minha mãe, né, que ficava lá. Minha esposa trabalhava, meu pai trabalhava. Na época ela era namorada. Sim. Né? E aí beleza. E aí um dia eu tô lá e tinha que trocar fralda, né? A comida tinha que ser na boca. Eu não tinha domínio do corpo e tal. E aí eu olhando assim, eu segurando um negócio no banheiro e ela me trocando. Ela me limpando, né? E quem mais fazia isso era minha mãe. E nesse dia minha mãe tinha saído para comprar umas coisas e aí ela que ficou cuidando de mim lá dentro, um período assim. E aí aquilo me marcou muito porque assim, ela me limpando, né? E eu ali olhando aquela cena. Para o homem é muito difícil isso. E eu totalmente ali, né, vulnerável, e ela me limpando e cantando e feliz, como se fosse, sabe... Ela tá podendo cuidar de você, né? E aí aquilo me marcou muito. Porque assim, quando Deus deu, né, eu não entendia, né, essa esposa que ele estava dando, essa pessoa que ele estava dando. Ao ponto de eu olhar e não entender. Falar assim, pô, essa menina Mas me ela, limpando, tipo assim, né? E isso me marcou muito, né? Eu ainda tive um período que eu fiquei sem lembrar dela. Fiquei 8 meses sem lembrar da minha esposa, né? Também foi depois desse episódio. Eu me lembrava da minha mãe, mas não lembrava de mais ninguém, né? E tive um apagão, assim. E ela ficou 8 meses ali. Aí o médico falou, ó, pode lembrar amanhã, como pode nunca mais lembrar, né? E eu tinha aquela sensação de que eu era casado, só que não sabia com quem, né? E eu não aceitava ela. E aí ela ficou ali 8 meses ali do meu lado, né? E ela sempre perseverou ali, sabe? Eu falo que eu devo muito a algumas pessoas, né, nesse período. Meu pai e minha mãe, né? A minha esposa e algumas pessoas que cercaram ali, tio, né? Tia, prima. Que nessa hora você entende assim, você pode ter 1 milhão de amigos. Nessa hora a família faz toda a diferença. Eu tinha muitos amigos, né? Eu falo assim que eu tinha muitos. Sempre fui muito, assim, de ter muita gente. Mas de todos os amigos meus que me visitaram, né, no hospital e tudo, foi um. Né? E esse é meu amigo até hoje. Você comentou sobre um caso que vocês se casaram como se fosse praticamente no leito de quase morte. Como é que isso aconteceu? Ela chegou nesse dia, ela chegou decidida e falou para mim, ó, aconteceu isso, isso e isso, o porteiro do hospital falou isso e, bom, eu decidi que a gente vai casar. Falei, poxa, não tem dinheiro, né? Tô devendo até a alma de remédio, de internação e tudo, como que a gente vai fazer? Aí ela pegou e falou, não, a gente vai casar, eu vou pagar, eu vou fazer e tal. Ela te pediu em namoro, ela te pediu em casamento. E decidida, e começou a arrumar as coisas pro casamento. Falei, poxa, ela tá falando sério, né? E aí, beleza, ela falou assim pra mim, a única condição que eu coloco é que no dia, a gente vai casar num sítio, no dia você esteja lá pra falar assim, não dá de morrer, né? Nem condição é que você não pode morrer antes, né? E aí, a minha esposa, ela é muito, muito feliz, sabe? Muito alegre, muito pra cima. E aí, beleza, eu fiquei internado 1 semana antes. Então, eu tinha experimentado, né, a roupa do casamento. E aí, perdi 10 quilos, né, nessa 1 semana. Fui casar. Tudo larga. A roupa tudo larga. E aí, casei. A nossa lua de mel, nesse período, a gente teve um período aí... os quadros se amenizaram aí por um período de uns 3 meses. E depois voltou muito pior, né? Voltou assim... agravou muito. E aí, a partir daí, ela praticamente virou minha enfermeira, né? Tipo, dava comida na boca, tinha que cuidar, assim, do que você pensar o mais básico, a ponto, assim, de eu não ter condições de fazer nada, não podia ficar sozinho, né? Então, a minha mãe ficava comigo durante o dia
E ela trabalhava, meu pai trabalhava. Aí quando ela chegava do trabalho, ela ficava comigo e a minha mãe ia estudar, né? E a minha mãe ia fazer, a minha mãe estava, né, recuperando o tempo de estudo e tal, fazendo técnico em administração, e a minha mãe ia estudar e ela ficava comigo. Falta você contar quem é a sua esposa e hoje com quem que ela trabalha. A minha esposa hoje, a história é até engraçada. Ela tinha uma outra formação, mas apaixonada por criança, pela educação, e aí decidiu fazer pedagogia. Hoje ela é supervisora numa escola lá no São João e professora aqui do ladinho, né, no CIEM aqui de Fátima. E chama Vânia Martinelli. Eu falo assim, ela é muito pequenininha, né? Mas me dá um trabalho gigante, porque elas são muito bagunceiras. Ela e a Pamela, né? A Pamela é a filhinha dele, gente, de 6 aninhos de idade. São muito bagunceiras. Eu sou extremamente organizado, extremamente metódico e tudo. E elas são tudo avesso, né? E aí eu sempre reclamava. E aí um dia elas foram pra praia, né, com a mãe da minha esposa, foram resolver um negócio do apartamento lá. E aí ela me ligou e eu falei assim, tô sentindo saudade de vocês, né? Ela falou, mas você vive reclamando e tal. Eu falei, não, mas a solidão é organizada, né? E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, a solidão é organizada. Eu entendi que a gente precisa de um pouco de bagunça, de um pouco de gritaria, de coisa jogada pelo chão para viver, né? A minha filha faz isso, né? Ela chega da escola, você já sabe que ela chegou. Lá do portão ela já tá gritando, ela grita, né? A gente mora numa chácara, então ela já grita, cheguei! É festa. O tempo todo. E ela vai dormir desse jeito, acorda desse jeito, Fala assim, eu não sei como que a gente viveu antes dela, né? Porque ela é a energia da casa ali. Ela mantém a gente muito vivo. A gente vai falar também, gente, sobre um dos milagres na vida dele, que foi a Pamela. O primeiro milagre a gente pode falar que foi você ter sobrevivido após os 3 meses, que era a perspectiva única que você tinha naquele momento. O segundo foi o pedido que você fez a Deus e que foi atendido no mesmo dia, da esposa, né? Que é algo que, como você falou, muita gente contestava na época, que como que você vai namorar? Ele tá doente, né? Tá com diagnóstico de morte. Agora eu queria que você falasse a gente pode, se fosse enumerar, vamos colocar assim o seu terceiro milagre, o transplante. Quanto tempo você ficou na fila de espera por um transplante? Eu fiquei mais de 2 anos, quase 2 anos e 8 meses. A fila de transplante, até pra gente abordar isso e as pessoas entenderem, a fila de transplante é quase um corredor da morte. Porque você tá ali toda semana, né? Você conversa com pessoas que estão ali da mesma forma que você, uns pior, outros melhores, mas na semana seguinte, de repente, você não encontra a pessoa. Pessoas de todas as idades, né? De todas as idades, tipo assim, da adolescência à velhice. E é mais comum não encontrar porque a pessoa não aguentou esperar o transplante. Quando você chega naquela semana e você não vê, ou ela está internada ou ela faleceu. Mas é muito raro aqueles que você não encontrou mais, eu falo pelo ponto positivo, porque eles foram transplantados. A maioria, infelizmente, é porque faleceu ou está com um problema grave. Muitas vezes a gente estava lá e assim, você ficava o dia todo para ser atendido e tudo. Não por conta de... Eles são muito eficientes. Eu falo assim, uma coisa que eu tenho muito que reconhecer, a Unicamp é assim, extremamente boa em todas as áreas. E aí, tinha dias assim, de a gente passar o dia lá, né? E aí chegava dias da gente já estar lá horas, e aí de repente chegar a enfermeira, gente, eu vou ter que dispensar vocês, pra vocês voltarem amanhã, desculpa e tal, mas a equipe toda foi deslocada para fazer transplantes. Agora, chegou órgão e tal, e a gente mandou todo mundo para lá. Prioridade. A gente não ia embora para casa triste, porque perdeu aquele dia, a gente ia feliz. Porque a gente fala, nossa, alguém conseguiu. Né? Poxa, alguém tá tendo a oportunidade. Eu posso também, né? Então isso sempre foi muito positivo ali. E era ruim quando você também viu o contrário. Quando você via assim, poxa, fulano não tá aqui. Tinha até medo de perguntar, né? Aí perguntava pra enfermeira e tal, internou à noite, morreu de manhã. O teu transplante foi renal? Não, hepático. Hepático. O fígado. O renal ele acaba tendo uma chance maior, por conta de serem 2, né? Um doador pode salvar 2 pessoas, né? Ou dependendo do caso, quando é renal, a pessoa pode fazer o transplante de um rim, né? Isso, entre família. Vivos. Agora, no seu caso, essa fila você falou que foi uma espera de 2 anos. Isso.
Você tinha esperança? Eu esperava como todo mundo lá espera. Mas eu sabia, assim, que o meu caso, ele era bem complexo. Ele não podia ter corte, né? Tipo assim, uma pessoa, o fígado, ele é exatamente proporcional ao peso, altura e tudo mais da pessoa. Então pode acontecer, de repente, o doador ser maior, né? E a pessoa menor, e eles fazerem uma adaptação, né? Dá um corte ali e ele se regenera, o fígado se regenera muito fácil e ele se adapta, né? Se ele é menor, de repente ele cresce e toma aquela proporção. Mas no meu caso não poderia ter corte nenhum, né? Então, basicamente, a pessoa que morresse e fosse doador tinha que ser do meu tamanho, peso, né? Mais ou menos a mesma idade. A maioria até dos transplantes tem que ter essas características, Sim. né? Para o órgão poder ter menos chance de rejeição, Isso. a pessoa transplantada. E aí, quando eu entro na fila, que é explicado e tudo, a primeira coisa que eu tive acesso é falar assim, ó, você entrou na fila, né, e tal, e a partir de hoje você acompanha nesse link aqui, nesse site, um negócio que chama, é uma sigla, né, MELD. E você acompanha lá para ver em que posição você tá, porque é o estado todo. Então, em que posição você tá. Um site com uma fila da espera da vida ou da morte. E aí a gente ficava olhando lá. E aí, beleza. E eu fiquei mó feliz, porque eu falei, nossa, tô em primeiro, né? Tô feliz e tal. Aí você achou, mês que vem sou eu. E aí a enfermeira falou, não, mesmo sendo primeiro, precisa ser compatível. Mas deixa eu te explicar uma coisa. A fila funciona assim, o hepático funciona assim. Quanto pior forem seus exames, quanto mais perto de morrer você tiver, mais na frente você tá. Aí você já ficou triste, né? Porque você era primeiro, aí... E aí, que notícia, hein? E aí foram acontecendo, e mesmo sendo primeiro aconteciam outros e tal, por conta de compatibilidade e tal. E aí chegou o dia em que eu estava dentro da Unicamp e aí eu recebo a notícia de que eu ia ser preparado para o transplante, né? Poxa, chegou, né? E a gente tinha informações assim, bem vagas, não pode, né, passar as informações, né? No Brasil é proibido. Veio de Sumaré. E você vai ser preparado agora, a cirurgia pode durar de 9 a 12 horas, ela é muito grande, então a família já tem que entender que é muito grande. Eles perguntam ainda pra gente, você quer passar, você quer submeter, né? Por conta do risco? Por conta do risco, que era muito grande, o tamanho, a recuperação muito devagar. Mas para quem já estava passando por todo o histórico que você teve... A hora que ela falou, eu falei, não, eu quero agora. E aí fui ser preparado. Quando eu entrei no centro cirúrgico, eu entrei, já ali a família fica na sala de espera, 9 horas, né? Aí abrem inteiro, né? Ali da onde tem aquele osso que une o peitoral aqui, né? Dali para baixo eles descem e abrem em Y. Abrem os dois lados, aí levanta, né? Com aquelas braços de ferro e tal, e começa a cirurgia. É uma cirurgia bem complexa, porque ele fica encaixado debaixo da costela direita. E assim, a cirurgia pode durar 9 horas. O tempo, né, de tirar um fígado e colocar o outro ali, que é ligar a aorta do fígado e tudo, pode durar 9 horas. Aquela retirada do órgão para colocar o outro e bombear, ele tem mais ou menos 40, 50 minutos só. Então pode durar o tempo que for. Aquele momento é crucial. E foi exatamente esse momento que deu errado para mim. Então já estava aberto, né? E tudo, quando fez isso, que veio o primeiro sangue ali, o fígado se desmanchou, né? E aí complicou ainda mais, agravou muito, porque daí começou um monte de hemorragia, e aí desestabilizou tudo, aí entra, né, um monte de aparelho, um monte de máquina, e aí a notícia que chega é essa, olha, ele tá lá dentro, muita hemorragia, tudo, a gente não fechou ele, tá aberto. E a gente depende agora de, nas próximas 24 horas, encontrar um outro doador exatamente compatível, né, para que aconteça uma cirurgia em menos de 24 horas. Gente, você imagina o que é? Eu esperar 2 anos para conseguir um doador, Sim. né? Depois, na mesa de cirurgia, aberto, sangrando, com hemorragia, ter que depender de uma segunda doação. Conseguir vencer a fila do transplante simultaneamente... Sim. Foi outro milagre. E aí, quando eles deram essas 24 horas, a minha família estava toda lá, mas aí pediram, né? Falou, ó, quem puder, né? No Facebook, tudo, quem puder orar, quem puder rezar, ele tá nessa condição, né? E a gente só pode esperar um milagre, né? Já teria que ser,
e agora tem que ser algo maior ainda, né? E aí, quando é dada essas 24 horas, essas 24 horas se tornaram 3 dias. Então, eu fiquei 3 dias aberto naquela situação. E risco de infecção? Infecção. Nesse período, estava um negócio de uma bactéria super resistente. Lá morreram 5 pacientes nesse período dos 3 dias. E eu continuava lá. E aí, pelo fato de estar aberto, então a pele começa a escurecer, né? Fica o tom do açaí, para o pessoal entender bem. E começa a entrar o que eles chamam de estado de edema, né? Você começa a ficar tipo uma gelatina, inchar, mas não é aquele inchaço redondo, né? Ele é gelatinoso. E aí vai enchendo a cabeça, as coxas, né? Os braços. Aí vai como se fosse um bolo com fermento, né? Você tava esparramando. Sob anestesia geral o tempo todo, sim, né? Porque sim. com o corpo aberto... Sim. Dessa fase dos 3 dias eu não tenho nada. O que eu conto desse episódio foi o que o médico conversou comigo quando eu saí do tubo, né? E como que foi? Acharam um perfil, você tem como dizer em qual local do Brasil e aí que foi? Em São Paulo aconteceu de encontrar um outro doador. E aí, como eu já estava aberto, era uma urgência, 3 dias, aí foram lá buscar as pressas. A Unicamp ligou e falou, olha, já está lá, né? Não vai precisar abrir, já está aberto e a gente vai começar a segunda cirurgia agora, né? E aí pede para a família ir para o hospital e tal. E aí começaram a fazer a segunda cirurgia. Durou 6 horas agora. E aí, isso são palavras do médico, Dr. Guilherme, doutora Larissa, que foram quem encabeçou a cirurgia, muito novinhos, eles eram do Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado. Quando eu acordo, eu começo a acordar, voltar da anestesia. A primeira coisa que a gente sente, eu não sei se é assim para todo mundo falando muito distante, e aí depois vai ficando mais próximo. Como se você estivesse recobrando a consciência. Isso. E aí, aquele incômodo aqui, quando o tubo, né, eles vão tirando e tal, aí eu volto, aí ele começa a conversar comigo, ó, tô aqui, você tá me vendo, tá me ouvindo? Aí quando eu fiquei legal, ele falou, ó, eu vou te contar o que aconteceu. Você achou, na verdade, que você estava acordando naquele dia que você internou. Naquele dia. A sensação minha era essa. E aí ele falou, ó, só sai daqui do hospital depois que eu conversar com você. Porque ele ficou esses 3 dias, ele não foi para casa, né? Ele participou da primeira, ficou dormindo, comendo, tudo dentro do hospital. Não podia abandonar o paciente, né, que tinha passado por esse problema. E aí quando eu acordei, ele me contou. Ele falou, ó, você não tá aqui, não deu certo a primeira, né? Passou 3 dias e tudo. Aí ele começou a me mostrar. Aí, tipo assim, eu tentava levar a mão na minha perna tava enorme, assim. Só que assim, toda esparramada, né? A minha orelha, eu quase perdi a orelha, porque inchou muito, né? E foi estourando. Já parando a circulação, né? E aí ele pegou e contou a história. E aí falou pra mim, falou, Martinelli, eu, particularmente, eu não acredito. Acredito na ciência. Mas eu tenho que reconhecer que no momento em que a gente colocou aquele segundo fígado, né, alguma coisa aconteceu. Porque as coisas voltaram, assim, a funcionar. Rapidamente. Para o próprio médico, um testemunho, né, também, como você falou. Ele não acreditava em milagres, mas até ele reconheceu que alguma coisa além da força humana, né, aconteceu naquele momento. Sim. E você, depois disso, por conta do tratamento, teve um problema que para muitos homens, eu falo para aqueles que querem ter descendentes, constituir família, se tornou uma notícia bombástica. Conta um pouquinho pra gente. E aí, passado o tempo, né, aí começa que tipo assim, poxa, a expectativa é muito baixa, vai ter outros problemas, né, e já desceram ali todas as informações, ó. A expectativa de vida é baixa por conta desses outros problemas, 7 anos. Depois do transplante. E não pode isso, não pode aquilo outro. E uma das coisas era que não poderia ter filho. E era um sonho meu, né? Da sua esposa. E da minha esposa também. Mas assim, a menina, né, o nome já estava escolhido e tal. Gente, ele escolheu o nome da filha, só pra complementar, quando ele ainda namorava. Você lembra que aí ele já casou, ficou na fila 2 anos, né? Fez o transplante. Ele já escolheu que ele queria ter uma menina que se chamasse Pamela.
A Vânia concordou, porque se fosse menina, ela que escolheu o nome, né? Isso, e aí vocês tinham esse sonho, planejavam e recebem essa bomba. E aí meio que joga, né? Eu falo assim, sempre vai ter uma notícia ruim para quebrar as pernas de um sonho que você tem antigo, né? E aí você decide, você escolhe, né? Se você acredita ou não, né? Se você continua ou não sonhando. Aí depende da realização só. E aí quando eles falaram isso, eu falei, poxa, ainda vou perguntar ainda a respeito disso, né? Das outras coisas não tem problema, mas eu vou perguntar disso. Aí voltei, insisti, não pode e tal, mas vamos fazer exames. Aí fez exames, fez a primeira bateria, fez a segunda e foi diminuindo. Começa em 0,32 e vai a 0,07. Martinelli, não tem jeito. Ainda assim, ainda vim, busquei especialista e tal, inseminação, isso e aquilo. Também nada que pudesse resolver. E aí aí eu estava em Belo Horizonte, né? E na época, Bob Harvey é um australiano, né? Ele estava lá nesse encontro. Pregador? Ele é um missionário australiano, muitos anos morou no Brasil e ele estava lá, ele que estava ministrando lá. E aí, isso em 2013. E aí, beleza. E ele falou, e aquilo veio aquilo muito claro para mim. Poxa, você vai ser pai, e vai ser uma menina, e vai ser a Pamela, né? Eu saí de lá, né, na lojinha de frente ao Hotel Fazenda onde a gente tava, comprei a boneca, cheguei em casa e falei, Vânia, a gente vai ter uma menina, vai chamar Pamela, essa daqui vai ser a primeira boneca dela. Gente, ele tinha diagnóstico de infertilidade, não era nem 1% de chance que ele poderia ser pai. Era 0,07. Isso. Passando por clínicas de fertilização, de inseminação, né? Por todo tipo de diagnóstico médico, era que ele era infértil. Sim. Mas ele teve certeza de que não. E aí eu coloquei isso chamado de Deus, né? Sim, coloquei isso no meu coração. A minha esposa também abraçou isso, né? Poxa, a gente vai ter. Ela não pensou que era loucura naquele momento, a sua afirmação. Ela no início assustou um pouquinho, mas depois ela já abraçou, porque era uma vontade dela também, né? Mas você contou pra ela naquela época que foi... Sim. Você sentiu um direcionamento divino. E aí tá um lance que a gente precisa entender. Eu ouvi isso, né? Em 2013, praticamente. São 3 anos, praticamente, até acontecer de fato. E aí mostra o quanto o nível de ansiedade da gente faz a gente perder a fé, muitas vezes, no caminho. Todas as vezes que a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que, poxa, fulano não podia ter filho, né? E aí Deus deu lá um herdeiro e tudo mais. Poxa, passaram 30 anos, né? Quando Deus falou com Davi, lá no pasto, levaram quantos anos para ele assumir o trono? Então, a gente tem que ter essa noção de que existe um tempo para se cumprir as coisas, né? E nesse meio, a minha esposa, né, mulher, mais emocional, ela ia gerar. E aí ela se entristecia muito. Porque a cada exame que ela fazia de farmácia, e ela jurava que estava grávida e não estava, aquilo para ela era uma frustração muito grande. Ela chorou muitas vezes. Mas eu falava, não, pode ficar tranquila, vai acontecer. E eu tinha essa convicção. E muitas vezes eu peguei ela chorando, né? Poxa, mais uma vez, eu, né? Jurando que era agora. Ela chegou, pra você ter uma ideia, ela chegou a comprar todo o enxoval, todo o quarto, né? Berço, bebê conforto, tal. Montou o quarto em casa, falou, agora vai vir. Porque agora eu preparei tudo. E não vinha. Aí eu tava gravando, tava na época do estúdio, do DVD, que ia acontecer em 2016. Pra quem não sabe, vocês têm o Ministério 7AC, né? Vocês têm a banda 7AC, e aí vocês estavam gravando um DVD de testemunho e de música. De música. As músicas seriam gravadas hoje não mais, mas as músicas seriam gravadas no DVD, são músicas que eu escrevi no hospital, né? E aí beleza. E nesse período de gravação e tudo, tava com um baterista, amigo meu, e ele tava ajudando a produzir estúdio, e aí ele atendeu o telefone, a esposa e tal. Aí ele desligou, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, a minha esposa acabou de me ligar, ela descobriu que tá grávida. Aí eu falei, poxa, ele falou, não, pior não é isso, pior que eu não sei o que eu vou fazer, né? Porque não tem nada. Eu falei, não, vou resolver isso pra você. Aí liguei pra minha esposa e falei, Vânia, a gente vai dar tudo que tem aí. Tudo. Ah, mas eu montei. Não, a gente vai dar.
E aí, beleza, a gente foi, pegou tudo, deu pra eles. Quartinho, enxoval, tudo. Tudo prontinho. E aí ele levou. No dia em que ele levou, né, passou uma semana, mais ou menos, uma 2 semanas, ela descobriu que estava grávida. Aí foi a sua vez, filha da Vânia. E aí a gente começou a montar outro enxoval e tudo, e foi muito, muito legal. Uma das coisas que a gente fala, a Vânia, a Pamela, né, ela vem na nossa vida assim para mudar tudo, radicalmente tudo, né? Tanto é que até aqueles dias, né, porque todo mundo, o ser humano tem isso, aqueles dias que a gente, poxa, será que vale a pena toda essa correria? Será que vale? Eu nunca mais, tem 6 anos, né, que a Pamela chegou, eu nunca mais fiz essa pergunta. Será que vale a pena isso? Nossa, será que eu não estou correndo demais, né? Assim, existem muitas limitações até hoje, né? Existe remédio, existem limitações. Poxa, eu não abaixo, eu não consigo amarrar o meu cadarço, né? A Pamela veio na hora certa. Chinelo debaixo da cama é só ela, né? Mas eu falo assim, existem muitas limitações. Eu esbarro em coisas que para uma pessoa comum é simples. Por conta de você ser transplantado, tem que tomar um cuidado pro resto da vida. Sim, e hoje, na verdade, por conta daqueles 3 dias abertos, o que aconteceu? Se a gente vai lá pro transplante, abre, né, faz e fecha, é uma condição. Mas abriu, eu fiquei 3 dias aberto, e aí dá certo o segundo transplante e fecha. Nesse momento não tinha mais musculatura, não tinha mais a parte nervosa nenhuma, né? E aí fecha a derme. Então a barriga praticamente, o abdômen ficou aberto, todinho aberto. E isso foi, cada dia mais foi abrindo e foi tendo problemas e tudo. Pra você ter uma ideia, hoje eu tô aqui todo alinhadinho, mas eu tô usando 5 cintas, né? Pra segurar. Fixar a musculatura, né? Isso, é como se as cintas fizessem o papel da musculatura, né? Então, imagina que em casa eu vou tirar isso aqui só para tomar banho. É como se fosse uma armadura mesmo. Você usa o dia inteiro. O dia todo. E é como se fosse uma armadura. Então, eu pouco mexo aqui o eixo, né? E aí, então tem muitas limitações. O pessoal reclama de calor. Eu falei, eles não sabem o que é o calor, né? Use 5 cintas que você vai descobrir mais ainda. Então, né? E aí tinha a hora que eu me perguntava, falava assim, poxa, será que vale a pena essa correria toda? Será que vale a pena? Porque às vezes assim, eu tô dando atenção a pessoas de madrugada, né? Muitas vezes estava conversando com pessoas fora do Brasil, em outros lugares. Que passaram pela mesma realidade que você. Pessoas que muitas vezes descobrem o testemunho lá, o vídeo, e aí ligam, a primeira pergunta é até engraçada, a primeira pergunta, aí eu atendo, né? É o Martinelli? Você tá vivo? Nossa Senhora. Porque assim, a pessoa tem aquela curiosidade. Eu encontrei agora, recente, aqui em Pouso Alegre, uma pessoa que falou, foi você que teve tal dia, em tal lugar, numa escola? Foi. Nossa, eu tinha essa dúvida dentro de mim, porque desde o Covid eu ficava preocupada com você. Você tá aqui, você tá vivo. Carinho, né? E assim, é um questionamento das pessoas, mas você vê como carinho, né? E desde que a Pamela nasceu, eu não tenho... Nunca mais me questionei se vale a pena alguma coisa. Então, assim, vale a pena cuidar de pessoas, vale a pena, né, parar para ouvir outra pessoa, né? Eu parei de falar e passei a ouvir pessoas. O livro meu, né, Histórias de uma Vida. Já tem 5 livros publicados, hein, pessoal? O livro Histórias de uma Vida são dessas conversas, são dessas reflexões. Tipo assim, você parou para pensar que a gente passa uma vida inteira, né? Eu tenho 42 anos, mas você passa uma vida toda, parece que você não viveu, né? Você chega hoje para uma pessoa de 42 anos, você pede para ela, conta, né, alguma coisa da tua vida, algo interessante, né, uma lição de vida, algo. Ele não tem o que contar, porque às vezes a vida dele se resumiu trabalho, né, isso, aquilo outro, e aí chega naquele negócio, ele passa uma vida inteira, né, buscando um momento para ele viver lá na frente. Muitos deles não chegam a viver, né, isso lá na frente. A doença chega na minha vida para dar essa pausa, realmente, para ressignificar muita coisa. E é nessa pausa que eu parei e eu sentei na janela e comecei a curtir a vida. Porque daí eu começo a olhar pela janela, entender a vida, ver a vida, né, de uma perspectiva diferente. Admirar mais as coisas, né? Aplaudir mais,
amar mais, abraçar mais, entender, né, quanto vale. Tipo assim, até então eu tinha planos na minha vida e todos eles eram materiais. E aí eu descobri que as maiores riquezas que eu tenho de fato, né, ela não está no banco, ela está dentro da minha casa, né, e cabe tudo dentro de um abraço só, né? E isso foi mudando muito a perspectiva. Eu falo assim, hoje, se eu tiver com vontade de comer o arroz da minha mãe, o feijão da minha mãe, eu pego o carro e vou lá, né? Porque eu falo assim, amanhã pode ser que eu não esteja, ela não esteja, então tem que viver tudo hoje. Você está falando de pessoas, a gente tem muitas participações aqui. Se você quiser ainda dar tempo de participar, entra no chat aí que você está acompanhando. Ó, quem está no ao vivo pelo YouTube Terra do Mandu pode mandar aqui pra gente comentários, perguntas. Conta de onde você está acompanhando o ManduCast, fazendo uma gentileza. E para você que está acompanhando pelos tocadores, lembrando que toda sexta-feira está disponível o episódio do ManduCast da semana no Deezer, no Spotify, no Anchor, no Apple Podcasts, no Google Podcast também, no Amazon, em todos. Aí você pode participar também, mandando sempre aí suas sugestões, comentando. A gente também quer ter esse feedback seu. Por e-mail jornalismo@terradomandu.com.br. Se for algo direcionado para o Martinelli, aproveita para passar o seu Instagram. Sim, é martinelli7ac.oficial. Martinelli7ac.oficial. E antes queria aproveitar só também, a gente fala de pessoas que fazem a diferença, né? Quando a gente lançou o projeto do ManduCast, logo depois, em seguida, Santa Maria Materiais de Construção apoiou com tudo, porque Sim. eles acreditam na proposta. Muito legal. Que é trazer, né, essa diferença na vida das pessoas. Trazer informação, trazer descontração, trazer bate-papo, trazer uma história diferente que pode inspirar pessoas como a sua. Sim. E a Santa Maria Materiais de Construção tem tudo para você que quer também construir a sua história, seja na reforma, seja num pequeno reparo, seja numa pequena ou grande obra. Então, pensou em materiais de construção, da base ao acabamento, em tudo quanto é produto de qualidade, de elétrica, hidráulica, alvenaria, entra em contato com a Santa Maria. Eles ficam em frente ao estádio do Manduzão, aqui em Pouso Alegre. Então, não tem erro, ó. Anota aí o telefone para você entrar em contato nessa sexta-feira ou em qualquer dia em horário comercial. Lembrando que o atendimento é de 7 da manhã às 6 da tarde. Rua Eduardo Souza Gouveia, número 1090, no Jardim Olímpico, em Pouso Alegre, do lado do Manduzão. E o telefone, né? Eu falei do telefone e acabei passando o endereço. É o 35, lembrando que atende todo o sul de Minas, hein? Com entrega. 3422-2841. Se você não for de Pouso Alegre, DDD 35 e 3422-2841. E agora trazendo a participação do pessoal. Francine Arantes, junto com a gente, nós falamos dela antes, quando a gente fez o story, né, melhor, a publicação ao vivo aí que virou Rios no Instagram. Acesse Instagram, @Terra do Mandu, pra você conferir. A Francine Arantes deu boa noite, Nai, boa noite, Martinelli. Pra quem assiste sempre o ManduCast, se você não assistiu, pode voltar e assistir os episódios anteriores. Ela fez parte aqui do ManduCast no dia que a gente falou sobre autismo. Queria depois que você falasse sobre você também ter essa experiência de vida com ela, Sim. né? Aqui junto com a gente, Lise Martins, direto do Rio Grande do Sul. Mônica Arantes dando boa noite. Rodolfo Diório. O J Batera também. É da tua banda? Rodolfo Diório e J Batera da banda. Que legal. Dani Drum também. Bora, da Zé. Banda também. Esposa mandando só coraçãozinho. A Vânia Martinelli aqui junto. Dani Drum falou, anuncia que eu tô solteiro aí. Esse daí eu tô tentando casar ele já tem um tempo, viu? Você já pediu o milagre? Já. Ele é meu tecladista lá na 7AC e a gente tem oferecido ele em todo canto aí, tá difícil de desencalhar. Tá difícil. Ó, então tá um aviso aí pra quem tá em busca de um relacionamento. O alcance do ManduCast é grande. Quem sabe agora, hein, Dani? Rodolfo também falou, Zé Roberto Anderson Santos falou, grande Martinelli, essa história é linda. O J Batera mandou abacaxu aí, Drum solteiro. O Thompson, né, na verdade, acompanhando com a gente lá da África. Olha que bacana. Que lugar que ele mora lá? Ele mora em Moçambique. O Thompson é assessor da Adonep, né? Eu também sou. Ele é assessor da Adonep na África. Então, ele cuida basicamente de 55 países. Nossa Senhora. É muito interessante. Eu passei um final de semana com ele aqui, aprendi muito com ele. E é legal porque, assim, ele abriu a carteira, aí eu tive a curiosidade. Falei, cara, o que é esse tanto de dinheiro? Aí ele falou, não, esse aqui é do país tal, esse aqui é do Zâmbia, já tá com moeda trocada, o câmbio já foi feito. E aí ele tem que ter, por conta do Uber e tal, moeda assim. Ele usa muito cartão, mas assim,
um dinheiro ele tem que ter. Né? Esse é o cara viajado. E aí é muito legal. E é muito legal essa troca de experiência, né? Porque ambos, tanto eu aqui como ele lá, a gente lida com empresários, autoridades e tudo, né? Pela Adonep. Mas a experiência dele lá e a minha aqui, a gente trocar essa figurinha foi algo muito legal. Aqui ele mandou boa noite, né? Porque ele tá acompanhando com a gente de madrugada, gente. 5 horas de diferença o fuso, né? Agora quase 9 horas da noite, quase 2 horas da madrugada lá, ele com a gente, olha que delícia. A Vânia ainda colocou #milagre. O Cláudio Jaco me dando boa noite. Gilberto Porto também concordou aqui, milagre mesmo. Heraldo Santos, grande irmão Martinelli. Vida de Ana Flor Coimbra falou história linda. O Heraldo ainda mandou um boa noite, pessoal. Grande irmão. A Vida de Ana Flor falou milagre de Deus, esse é o cara. Junto com a gente, Fernanda Rodrigues Leocádio também. Aline Gomes que falou boa noite, Martinelli, pura bênção de Deus. A Vânia mandou umas carinhas assim, eu acho que foi da hora que você foi falar que na hora que você viu ela, você tinha pedido pra Deus, mas não era tanto assim, será que é ela? Então eu acho que ela sabe da história, mas quando escuta deve dar mas ela sabe que eu sou apaixonado por ela. A gente é muito diferente. Tanto é que quando a gente fala para casais, eu falo assim, você tem que tirar da tua cabeça que a pessoa tem que se parecer com você, né? Uhum. Porque o meu casamento, o grande segredo do meu casamento é a gente ser muito diferente. Diferente ao ponto de um irritar o outro, né? Mas é isso que faz dar certo. Tá vendo? Ele consertou o que foi no passado, como fala do presente. O Rodolfo ainda falou, posso crer em minha vida, o milagre vai acontecer. Da música, né? Sim. O Jaime Cardoso falou sobrenatural de Deus, que a gente até comentou, creio eu que seja da parte do médico, né? A Lise, lá do Rio Grande do Sul, né? O Cláudio. Lise Martins, né? Que falou, ainda pensa num testemunho que mudou minha história. O pessoal de São Lourenço, eu vi você falando aí. Uhum. E o último nome que você falou agora? Foi o Jaime. O Jaime é de Itajubá. O Jaime é um ex-piloto de Fórmula 3. Teve passagens com Ayrton Senna, né? Nossa, e essa história fantástica também. Ele tem um livro muito bacana que eu já li. Também faz parte da Adonep em Itajubá. Assim, o que é a Adonep, para quem não conhece? A Adonep é uma associação de homens de negócio, né? Ela tá no mundo todo, né? A base em Dubai. E ela está espalhada no mundo todo. A sede hoje é no Brasil, ela foi fundada nos Estados Unidos, mas a sede é no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente voltou agora de uma conferência, final de julho, e essa conferência é conferência internacional. Então vem gente de todo canto, África, Rússia, Coreia, Argentina, toda a América Latina, Europa, né, nos Estados Unidos, e são empresários que se reúnem, né, para gerar empresários com princípios cristãos, né? Com alvo na família, valorizando a família. Para a pessoa não viver em busca do lucro, sabe? Isso. Para a pessoa entender assim, que o empresário ele tem que ir além do dinheiro, além da fortuna, né? Porque dinheiro todo mundo tem. Tem gente que é tão miserável que a única coisa que tem é dinheiro, né? E a gente vai vendo, eu mesmo tive experiência com empresários que tinham um faturamento de milhões mês. Mais triste, família destruída, né? Alcoólatra, e aí a gente começa a conversar e começa a aplicar algumas coisas, a pessoa começa a entender algumas coisas, e além de faturar mais, né? Aumentou o faturamento ainda mais, reconquistou a família, reconquistou os filhos, porque não viu os filhos crescer e tudo. Então passa realmente a desfrutar da riqueza que construiu, né? E aí é um exemplo que vai se propagando, porque a pessoa que tem uma mudança de vida, ela pode também incentivar outras, né? Com certeza. E o empresário, ele tem essa influência, né? A Alice falou que pensa no testemunho que mudou minha história. Por que mudou a história dela? A Alice é de qual cidade? A Alice é do Rio Grande do Sul. Uhum. É um daqueles telefonemas, né? Assiste na internet. De madrugada. Ela me ligou, ela mandou mensagem, eu respondi, eu faço questão de responder todo mundo. E ela achou, nossa, eu nunca achei que você fosse me responder. Mas você respondeu, tal. Aí a gente começou a compartilhar algumas coisas. Aí ela falou, não, vou fazer o seguinte, vocês vão vir aqui no Rio Grande do Sul. E aí ela trabalhou lá incessantemente, bancou as passagens de todo mundo. A gente foi pro Rio Grande do Sul. Da esposa e da filha? Da banda inteira. Da banda inteira. Hotel e tudo. E a gente foi pro Rio Grande do Sul fazer uma tour lá no Rio Grande do Sul, nossa, junto com ela. E aí, quando a gente terminou, levou a gente para Gramado, para conhecer Gramado e tudo.
E aí ela pegou, falou... Aí quando terminou, minha esposa falou, não, vocês fizeram isso por nós, né, e tal. Então, vai para Minas, né, que a gente vai pagar. Vocês vão conhecer Minas também. Aí veio ela e o esposo, e aí ficaram uns dias com a gente, o esposo... Né, o pessoal é gaúcho, e a gente teve aquele conflito de culturas, né. Cheguei lá, a gente se encontrou no aeroporto, o marido dela falou assim, você não sai daqui sem comer uma janela. O que é janela? E aí eu fiquei exatamente o que eu perguntei. Só que eu perguntei aqui dentro, né? Você não teve coragem de manifestar. E aí eu fui entender que janela é uma costela de boi, 12 ossos, né? 12... Costela de chão? A deles lá foi na churrasqueira, mas tem uma tradição lá muito no chão e tal. Aí foram ensinar muita coisa, né? Do chimarrão, que você tem que passar com essa mão. E aí tem todo um ritual, aí tem as músicas e foi muito legal, foi uma experiência assim muito bacana, sem contar que assim, é uma família nossa lá hoje, né? Virou gaúcho, tchê? A gente voltou falando tudo torto, igual eles lá. E foi muito legal, experiência assim, muito, muito sensacional mesmo. Então mudou a história dela, mas também mudou a tua. Com certeza. Bem, vamos lá, junto com a gente aqui, a Lízida falou, Vaninha Guerreira falando da sua esposa, né? O Heraldo falou, grande casal. A Lizzy falou, pediu pra você mandar um abraço pra ela e o Marquinhos. É, o casal que eu tô falando, aí, eles ó, mesmo. Tá esperando um abraço. Abraço aí. Gilberto Porto, da Paraíba. Gilberto Porto também é da Donep. É? E ele tá hoje na Paraíba, ele é natural de lá. Eu falo assim que é um dos grandes homens que eu cruzei assim na vida, sabe? Ele passa pela minha vida, costumo falar que ele foi meu mentor por um período curto, porque logo ele voltou para Paraíba, mas eu tenho um carinho muito grande pela família dele. E pensa num homem, né, cabelo branquinho e tal, mas assim, não abre a boca para não falar nada que não ensine, né? Eu tive a oportunidade de aproveitar muito no tempo que ele teve comigo e aprendi muito, 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 muito mesmo. Um homem muito sábio e eu falo assim, sou muito grato a ele. Nossa. Fernanda Rodrigues falou, só elogios para essa esposa linda, casal sensacional. A Francine falou, família Arantes presente, assistindo o nosso querido amigo Martinelli. Beijo aí para vocês todos. Francine, mamãe Mônica, paizão? E pai Cláudio. Cláudio, para vocês todos. Se tiver mais gente também, beijo aí para vocês. E para todos os nossos espectadores, viu? Junto com a gente também, vamos lá, Edson Magno falou, um grande amigo, exemplo de determinação, abraço, meu irmão. Gersina Martinelli, mamãezona, falou, meu filho é um milagre de Deus. É o que o pessoal concorda aqui, milagre puro. Essa daí é guerreira também. Tá vendo? Muitas vezes ela ia chorar e ela não chorava perto de mim. E tem uma situação, até eu costumo contar, e tá até no livro que você vai ler, você vai enxergar essa história lá. Num momento lá eu estava muito, muito debilitado e eu não conseguia levantar a cabeça, não conseguia sair da cadeira de roda e tudo. Campinas tem muito disso, de dar uma chuva forte, depois abre aquele sol, né? E Campinas venta muito. E aí deu aquela chuva, o enfermeiro chegou e falou, leva ele no jardim, o Irmãos Penteado é um hospital e tem um jardim bem bonito na frente. E aí ela falou, vamos levar. Mas é porque ela queria chorar, né? E aí ela me levou com a cadeira de roda, me colocou aqui assim e sentou num banco, fora do meu campo de visão ali, para chorar. Ela não queria com certeza chorar porque ela já sabia que você estava sensibilizado. Eu não falava, nesse episódio eu não falava, né? Eu só ficava assim, com a cabeça baixa e babando. Eu estava com 42 quilos, muito magro, muito debilitado, em cima da cadeira com cobertor. Até no DVD tem essa imagem. E aí ela ficou assim, é lógico que eu não sou bobo, né? Eu ouvi assim, aquele resmunguinho, ela chorando. E eu ali. E assim, daquelas coisas sobrenaturais, né? Na minha frente, por conta da chuva que tinha dado há uns minutos atrás, tinha uma poça d'água bem no pé, assim, da cadeira. E era a única coisa que eu conseguia ver, assim, nítido. E aí, beleza. E ela chorando ali e eu ali conversando com Deus e tal. E aí vem uma abelhinha, uma rajada de vento, a abelha caiu dentro da poça d'água. E assim, pra você ver como que as coisas simples falam com a gente. Coisas sinais, simples. Né? E a gente não para. Porque pensa só, se você estiver atrasado, se você estiver na correria, você não vai ver essas coisas. E aí, beleza. Aí caiu aquela abelha ali, a abelha vai se debatendo, e vai, né,
perdendo as forças, e eu ali assistindo. Quase... Você não conseguia se mexer, A poça d'água era uma tela, né, quase de LCD na minha frente ali. E aí eu olhando para a cena ali, eu falei, poxa Deus, eu sou exatamente aquela abelha. Eu caí, né, nessa poça há anos atrás e tô morrendo, né? E não tô mais aguentando, não tô dando conta, não sei onde isso vai chegar, só que eu já não tenho mais força, né? E não acredito mais, né? E aí, beleza. Quando eu falei isso, aí aquela voz vem muito forte dentro de mim e fala comigo assim, se você é a abelha, eu continuo sendo o vento. E aí soprou de novo. E aí vem uma folha, parece loucura contando, né? E aí vem uma folha e cai ali do ladinho, assim. E aí a abelhinha agarra, sobe, se sacode e sai. Falou assim, e você se prepara para voos maiores. Isso, quando ele falou isso, já 15 dias depois eu estava dentro da Unicamp, um ano depois eu estava saindo dos transplantes, né? E dali, tipo assim, poxa, eu sempre, eu falo assim, o pessoal fala, é convencido. Não, eu sempre soube do meu potencial de inteligência, disso, daquilo. Eu sabia do que eu era capaz, mas não sabia do que Deus podia me dar, né? Eu acreditava naquilo que eu podia construir, com o meu braço, com a minha força, né? Com a minha inteligência, mas nunca contei com Deus. E no momento... Isso, Martinelli, antes Sim. de adoecer e depois de adoecer, a diferença. Isso. E aí, quando eu entendo essa dependência, eu entendo que existe um Deus, né? Que existe, de fato, alguém, né? Que pode me dar além. E aí, quando Deus fala isso, imagina, nascem livros depois disso, nascem canções, né? Sonhos, milagres e mais milagres. Então, todas as coisas que vieram acontecendo depois, era o tempo todo Deus mostrando, né? Falando assim, poxa, eu sempre tive aqui. E você só não contava comigo. Mas eu sempre tive aqui. E eu falo assim, imagina alguém que, por te amar tanto, entregar o próprio filho, né? Ele não deixou de te amar. Ele está sempre ali. E aí foi isso que eu senti. Eu falei, poxa, eu posso contar com Deus daqui para frente em tudo na minha vida. Então não tem um passo que eu dou, não tem uma decisão, não tem um nada que eu faça, né, que antes eu não fale. E agora até chegando aqui, nesse momento aqui da entrevista, aí você falou assim, desculpa por ter, né, te chamado em cima da hora. A Rose, que é a pessoa que trabalha comigo, vocalista da banda, ela estava comigo. A gente foi para uma reunião, e aí a gente estava saindo daquela reunião, e conversando e tal, e eu falei com ela, falei algo com ela e falei assim, eu preciso perguntar para Deus, né, exatamente isso aqui. E aí coloquei aquela situação, né, eu preciso perguntar para Deus exatamente isso. E aí coloquei ali com ela, eu falei assim, poxa, não sei o que, podcast. E aí quando eu falei, você me ligou. Você deu um toque e desligou. E aí... Eu tava tentando falar, acho que tocou, aí não atendeu, eu falei, vou esperar, às vezes tá ocupado, a gente liga sem a pessoa esperar, eu tava na esquina do escritório. E aí você tocou, eu falei assim, não conheço, não tem na agenda, né? Que pessoa estranha sei. E aí eu peguei e vi que tinha uma mensagem sua, e aí eu peguei e respondi, né? Falei, né? Tô aqui e tal, só que daí eu já tinha chegado no escritório. Sem nem esperar que você poderia vir no MandoCast, você estava falando de podcast estava instantes falando antes. Naquele momento ali. E aí eu estava conversando com ela, e eu falei disso. E aí ela pegou e falou para mim assim, então vamos pedir para Deus, porque a gente tem muito disso, tanto... E ela me conhece, caminha comigo também há tanto tempo, né? 9 anos. Ela é líder da 7AC e tal, vocalista, compositora das músicas da 7AC. Então ela me conhece muito bem. E aí no momento que a gente falou, você deu aquele toque. E aí eu falei assim, nossa, estranho, né? Uma pessoa não conheço. E aí quando a gente chegou no escritório, tinha mensagem sua. Tanto é que quando você mandou, e aí você falou o negócio da foto e tudo, aí foi ela que falou, não, você tem essa foto e tudo. E ela foi mandando, foi fazendo.
Mas eu vejo assim, que nada é por acaso. E eu falo, é até complexo falar isso, mas assim, eu cheguei falando, né? Eu tenho pressa, né? Eu tenho muita pressa de viver, mas eu sei curtir a vida, a paisagem do que está rolando. Não é pressa de fazer correndo sem sentir o momento, né? Mas assim, essa pressa se manifesta dessa forma, né? Quando eu peço minha esposa, né? Quando eu falei, logo você ligou. Quando você tem você tem o sentido, gente, só para lembrar, ele falou que no caso da filha dele, ele foi como se fosse numa pregação, né? A gente tava numa reunião, tinha vários líderes lá. E aí que Deus tocou, falando que ele ia ter que ainda ele seria uma menina. Sim. E foi o que aconteceu 3 anos depois. Então, é a certeza de você acreditar. E às vezes são sinais que a gente não entende. Sim. Eu falo porque na vida de todos nós pode acontecer isso, né? Sim. Às vezes a gente recebe certos sinais que você não compreende no momento. Ou às vezes está correndo demais para perceber. Mas às vezes buscando a inspiração, conversando com Deus, você vai, tipo assim, entender aqueles símbolos, né, que vão aparecendo ao longo da vida. Junto com a gente aqui, além da mamãe, a dona Gersina, né, o pessoal aí participando. O Heraldo falou, Gersina, seu filho é um grande milagre de Deus, um grande homem de Deus. Josiane Augusto Lamarque falou benção pura. A Vânia falou, gravei isso. Foi um momento, acho que, né, tá vendo? Ó, saiu bem na fita com ela. A Liz ainda falou pacotinho rosa linda. A minha filha. Tá falando da Pamela. Junto com a gente. A tua mãe ainda complementou aqui. Sim, Deus é fiel. Ele é milagre. Junto aqui também, N. Santos. O Thompson falou que a Pamela é incrível. O Jota falou, abraço, pastorzão. Gilberto Porto, amamos essa família. A Josiane ainda falou que é uma família linda também. Vamos lá. A Josiane é de Santos. De Santos. Que é a Lamarque, né? A Vânia falou que a Pamela amou o tio Thompson. A Gersina falou que só Deus sabe toda essa caminhada de 7 anos, muitos choques, muitas lágrimas, muitos anos sem dormir direito e sem curtir dias festivos, mas vencemos pelo poder de Deus vivo. A Mônica Arantes é mamãe da Francine, testemunho do Martinelli, é um dos mais fortes que já ouvi, pessoa incrível. O Gilberto Porto falou, olha aí, Thompson, um testemunho pra África, né? O Lucas Honório também, mandando boa noite. São Lourenço. Henrique Pereira, parabéns, Martinelli, você é um guerreiro e vencedor, anos, vamos juntos pra Unicamp, sei um pouco da sua história, sabe que estou aqui pra todas as horas que precisar, parabéns pelo testemunho. A gente meio que se ajuda, ele também trata lá, então... Ele pega a medicação para mim, eu pego para ele. Até hoje você tem que continuar mantendo uma rotina de consultas, tratamento e tudo, né? Eu vou chegar nessa fase também. Os remédios a gente pega todo mês, que são remédios muito caros e tal. Mas aí eu tinha uma rotina. Eu sou paciente sem alta, ambulatorial. Há quantos anos foi o transplante mesmo? 2012. Então já fazem 11 anos. Até você falou que na época foi garantido para você que você teria 7 anos de vida após o transplante. O máximo. E aí já isso dava 2019, né? E aí passou. Aí quando passou, eu falei com o meu médico, falou, agora você tá igual eu, não sabe mais que dia vai acontecer. Que bom, sem prazo de validade. E aí até então, além dos remédios todo mês, né? Eu tinha as consultas periódicas e tal, porque desde 2012, essas enzimas, né? Elas nunca se acertaram. Então, o risco de uma rejeição, assim, de uma hora para outra era muito grande. E aí eles mantinham as consultas muito próximas. Então, mesmo morando aqui e tudo, eu tinha que estar lá e tal. O que aconteceu? 2021, não tem imunidade, né? Chegou o período que todo mundo tinha que se isolar, isso e aquilo. Acabou que em 2021 eu acabei pegando, né, Covid. E passei assim... Era uma situação confusa, porque eu não podia ir para o hospital. Porque o risco era alto. Era mais alto. Ficando em casa, baixando a oxigenação e tal. Os últimos dias, fiquei desses 11 dias, com 8 dias, eu não conseguia mais sair da cama, né? Ali travei, e a minha esposa preocupada, e toda hora olhando, e não sei o quê. 12º dia, eu levantei, fui no banheiro, fui para a porta, como eu estou acostumado a fazer todo dia de manhã, me espreguicei, olhei pela janela, porque eu moro, dá para ver a cidade toda, né? E aí eu lembrei, falei, poxa, eu estava travado lá, não estava respirando, né? E aí eu me toquei, falei, poxa, eu tô bom, né? E aí desde então, eu liguei e tal, falei, poxa, tô bem, né? Como que você está se sentindo? Tô melhor do que antes,
melhor, muito melhor. Ele falou, sério, sério? Ele falou, mas como você está... Eu falei para ele, a sensação que eu tenho é muito boa, né? E aí, beleza. Aí isso se confirma quando eu faço uma bateria de exame logo depois. E aí, realmente, eu tinha melhorado muito, muito, a ponto das enzimas se estabilizarem todas. E aí ele falou, cara, isso, tipo assim, tem gente que no pós-Covid fica com a memória mais fraca, tem gente que tem queda de cabelo, tem gente que, né, isso, aquilo... A questão da memória que a gente mais ouve falar. Tem recorrência. Eu tive, eu falo assim, uma sequela muito leve, questão do sistema respiratório. Minha esposa, crises tipo assim... de sinusite e rinite com frequência. Você subiu um morrinho, já senti mais ofegante. Ele falou, o teu pós é isso aí, estabilizou tudo. Teu pós foi positivo, rapaz. E aí ele falou, aproveita. E eu tenho... Desde 2020, né? Pra você ter uma ideia, a última consulta que eu tive, ele me liberou 6 meses. Né? E eu tive lá agora, dia 8 de agosto. Então, permanece tudo muito bom. Aí falou, agora só quero te ver em fevereiro. Então, isso é sinal que tá muito bom. Tá muito bom. Tá vendo? E aí, eu falei que sem prazo de validade. Você até falou dessa questão, só para lembrar do transplante, também está deixando um recado aqui que é importante a gente repassar. Você que está assistindo, recado da dona Gersina Martinelli, mãe de alguém que sobreviveu, ou melhor, que vive hoje, por conta de 2 famílias que decidiram que a pessoa que elas estavam perdendo naquele momento, né, que morreu, poderiam salvar vidas doando órgãos. Dona Gersina falou, você que está assistindo, seja um doador de órgãos. Se meu filho está vivo, foi porque uma família teve amor e salvou meu filho com o fígado. E eu falei 2 porque foram 2 transplantes em um intervalo de 3 dias. Aqui em Pouso Alegre, assim que eu voltei, né, e eu tive essa consciência, que nem eu falei, eu não sabia nem o que era doação, o que precisava, nunca olhei para isso. Né? E logo que eu voltei, a minha família toda se conscientizou disso. E eu falei, poxa, não basta, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Aí comecei a apoiar o grupo que promovia isso em Pouso Alegre, né? Dentro do hospital regional. A doutora Daniela Zica, que é professora, né? Na área de nefro e tudo, transplante renal. E na época a Mônica Tavares, uma enfermeira que ela trabalhava naquele último momento. Sabe quando a pessoa vai a óbito? Aquela enfermeira que vai conversar com a família, para conversar, né? Poxa, ele tem todas as condições, né, de ser doador, vocês não querem, né? Fazer a doação e tal. Ela tinha esse papel. Hoje ela, infelizmente, não trabalha mais dentro do hospital. Era uma ótima profissional lá dentro. Eu acompanhei muitos anos o trabalho dela. E quantas e quantas vezes, né, a gente viu no momento em que a pessoa aceita isso, o corpo vai ser preparado, vai ser retirado, diferente do que as pessoas pensam, né? Vai deformar, né? E tudo, para a gente ter o velório e não sei o que. Não, fica melhor ainda do que se tivesse, né? Se não for doador, porque eles têm todo um cuidado, né? De fazer e tudo. A única coisa que acontece é que leva um tempinho, um pouquinho maior para o corpo ser liberado. Mas pensa só, quando o corpo é liberado, aqui mesmo em Pouso Alegre já aconteceu o caso, a família está velando o filho lá, né? E o coração já está batendo em São Paulo, né? A pessoa está velando ali e já tem uma família chorando de alegria, né? Em outro estado. E isso tem que mexer com a gente, né? Poxa, dá para você salvar muita gente, dá para você mudar a história de 7 famílias aí, né? Em 2012, meu pai faleceu no dia 18 de janeiro no Hospital Regional aqui de Pouso Alegre. Ele tinha Parkinson e, por consequências já de muitos anos com a doença, os órgãos vão ficando debilitados. E eu me lembro que quando eu tive a notícia que ele faleceu e minha mãe estava com ele internado no hospital, eu trabalhava na época em Santa Rita do Sapucaí, vim correndo, né? Só que assim, na verdade eu tive a notícia no hospital, porque eu tava voltando para poder ficar lá um pouco, né? Ficar com meu pai, ajudar minha mãe. E nesse momento, quando eu entrei, foi até uma coisa muito chocante, que assim, no momento que eu botei o pé na portaria do hospital, e eu olhei para uma tia, você já percebe, sem ninguém falar nada, o que aconteceu. Ele estava internado há cerca de 1 semana. E logo depois, né, de chegar até o quarto, vê-lo, falar com minha mãe, veio alguém da equipe de enfermagem, mas eu acho que alguém que não acompanhava a situação do quadro clínico dele, perguntou
se nós queríamos que os órgãos dele fossem doados. Só que daí, eu e minha mãe ainda conversamos, a gente foi ver com a equipe médica, o caso dele não teria como. Sim. Porque os órgãos dele já estavam debilitados. Sim, comprometidos, a idade avançada, a questão do Parkinson. Senão, claro, a gente teria... Até a questão da córnea dele não daria. Porque o órgão para ser doado, mesmo em caso de acidente, a pessoa pode falar pancada, tudo mais, mas pode haver a doação. É claro que eles vão fazer um estudo dos órgãos que tem tempo de vida para a pessoa que vai receber, né? Mas é uma coisa que eu posso falar que há essa pergunta. Isso foi há 11 anos atrás, aqui no Hospital Regional de Pouso Alegre. E espero que muitas famílias possam dar o sim, né? Sim. Pelas condições de saúde de quem está, infelizmente, acompanhando o ente que faleceu. Às vezes de um amigo, porque tem pessoas que podem não ter nenhum parente vivo, mas o amigo que vai tentar ver uma forma de conseguir essa autorização, não sei nem se isso é permitido, ou então a pessoa está longe da família, ele que vai intermediar, né? Mas é importante ter essa consciência, como destacou aqui a sua mãe. Imagina a oportunidade que aquela família que aceitou ser doadora, né? A família do primeiro órgão, né? Me deu 3 dias de vida, até o segundo. A segunda família me deu a oportunidade de ser pai, de me tornar escritor, né, de gravar DVD, de viajar, né, Brasil todo. Então imagina quantas coisas eles fizeram por mim com um único sim. Foi uma única resposta. Olha quanta coisa eles fizeram na minha vida, na vida da minha família e através da minha vida, na vida de outras pessoas. Porque imagina, tem muitas dessas pessoas aí que a gente sabe... né, que muitas vezes ali, que nem a Lise, lá do Rio Grande do Sul, às vezes eu puxei a orelha, né, e às vezes eu falei, não vai parar não vai, né, deixar de sonhar não, tantos outros a gente tá junto para chorar junto, para celebrar junto, e o fato de ter a minha vida mudada dessa forma, eu coloquei dentro da minha história que eu preciso mudar a vida de outras pessoas, eu sei como mudar. Então, para mim, ali, isso é uma mensagem que eu até carrego numa palestra, eu falo, ali eu entendi qual que era a minha identidade. Eu sei exatamente quem eu sou. Então, hoje eu não ligo mais para o que as pessoas falam, né, para o que vão pensar, o que vão especular. Eu sei exatamente quem eu sou. Ali nasceu um propósito. Eu sabia que eu estava vivo e que existia um motivo para estar vivo. Porque eu tive todas as oportunidades para morrer, né, e não morri. Então, eu sei por que eu estou vivo. Ali nasceu uma missão. Meu propósito é tocar o maior número de pessoas possível, né? Só o vídeo lá do testemunho. Aquele vídeo tem quase 2 milhões. Mas ele está espalhado em algumas plataformas, dá mais ou menos uns 6 milhões. Aí a gente já rodou 320 municípios só em Minas. E aí você vai fazendo as contas, né? E ali também nasce uma mensagem. Qual que é a minha mensagem? A minha mensagem é que se eu sei o que eu quero, né? Não importa a velocidade, não importa o tempo, né? Sabendo de que forma eu caminho, com quem eu caminho, eu vou chegar. Então, eu não estou ligando para quanto tempo eu tenho, para que condições, né? Eu vou do meu jeito, da minha forma, no meu tempo e vou chegar. Né? Eu falo assim que, esse tempo atrás, me perguntaram, Martinelli, qual que é o teu maior sonho? Você ainda tem sonho? Porque parece que tudo já aconteceu. Eu falei, eu tenho um. Aí ele falou assim, qual? Né, imaginando, casa, carro. Eu falei, não, o meu maior sonho é ter cabelo branco. Poder chegar, tipo assim, viver muitos, muitos mais anos. Né? E aí ele falou assim, nossa, mas que sonho, né? Bobo, né? Eu tenho um monte. Eu falei, não, eu não tenho nenhum. E eu falei, eu sonho em ter cabelo grisalho. Eu, muitas vezes, naquele quadro lá, eu me via, né? De cabelo branco. Eu lembro que até um recurso que eu uso muito comigo, tem coisa que eu vou deixar aqui para quem estiver assistindo, né? São coisas que eu emprego comigo. Uma delas, quando eu estava vivendo aquela situação de internações e tudo, aí ninguém entendia porque que várias vezes eu saía, né? Do nada melhorava o quadro e de repente eu saía. Aí daqui a um pouco piorava, voltava. E aí eu lembro que um dia dentro do hospital ele falou assim, Martinelli, como que funciona isso? Eu falei, eu me imagino, o que é a fé exatamente? Você sabe explicar o que é a fé? A fé tem um significado lá, o firme fundamento das coisas que se espera, mas não se vê. Eu entendi que a fé é eu me ver, né, vivenciando algo que hoje eu não posso. Então, o que eu fazia? O quadro estava dos piores possível dentro do hospital.
entrando, agulha para todo lado e tal. O que eu me imaginava? Eu me imaginava comendo, né, um lanche. Não posso falar a marca aqui, né? Não estão patrocinando, precisava patrocinar. E aí eu me via comendo na praça de alimentação do shopping, né, comendo aquele determinado lanche. Isso para mim tinha uma memória muito forte, né? Esse lanche em especial. Ajuda a alavancar para atingir um objetivo, E né? aí isso acrescentava, né? Porque se a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas eu ainda não vejo, eu falava assim, não, eu estou vendo a próxima cena, estou me vendo lá. E isso potencializava a minha melhora, eu alcançava melhor e tal, e saía. E aí teve um dia que o médico falou, não, hoje você não vai sair, hoje eu vou comprar e vou trazer. Aí eu comi o que ele comprou, melhorei, tive alta e fui comer o outro lá. Fala, doutor, eu vou trazer agora para o senhor, tá? E a outra coisa que eu pratico muito comigo, as pessoas falam assim, Martinelli, parece que o teu dia não... Né, não termina. Não termina, né? E aí eu falo assim, eu acordo, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo de manhã, eu sorri. Não tem motivo, não tem nada. Eu simplesmente dou um sorrisão ali na cama, ali acordando, e eu já estou mandando um recado já para mim mesmo. Hoje meu dia não tem nada que estrague o meu dia. Vai ser bom. Ponto. Então pode acontecer o que for. Eu tinha uma limitação com o trânsito, né? Eu me irritava muito fácil no trânsito. E aí eu ouvi um amigo meu falando o seguinte, você está exatamente onde você precisa estar. E aí agora, se antes eu já era muito tranquilo, agora mais ainda. Trabalhou pode a paciência. Estar aquela fila, eu falo, não, é para mim estar exatamente onde eu estou. Não adianta buzinar, não adianta... Não, eu quero estar aqui. E aí eu ligo o som, e aí eu vou assoviar, eu vou viver aquele momento. Falando em viver um momento, pessoal que acompanhando em massa com a gente, vários locais do Brasil e do exterior também. Muito obrigada a vocês, esse carinho tão grande aqui com o MandoCast, com o Martinelli. Aqui a Francine mandando abraço, a Mônica Arantes. Deixa eu voltar aqui onde eu parei. Opa, o Gilberto falou Porto de Campina, na Paraíba. O Gilberto Campina Porto, Grande. né? Melhor, Gilberto Porto de Campina, Campina Grande, então. Desculpa, a Evida falou, amamos essa família. Aqui junto, deixa eu ver, Rodolfo Diório, que já participou também. Marise Coelho, direto de Salvador, Bahia. Que história maravilhosa de superação, entrega e fé. Minha prima, que tem 2 filhas soteropolitanas, ela é daqui, sabe? Família do marido é de São Paulo. Os Legal. dois também têm um testemunho de vida muito bonito, como casal principalmente. Muito legal. Se conheceram por intermédio aí acho que na época da faculdade, mas participaram de grupo de jovens aqui. Muito legal. E eles também são um casal, assim, de muito exemplo. Obrigada aí, viu, de acompanhar a gente. Rogério, a Tia Beth também, a Luísa, a Belinha. Um beijão enorme pra vocês. O Jaime Cardoso mandou amém. Opa, Rosemary Paiva falou top demais. Essa é a vocalista. Aí, ó. O Heraldo mandou um recado, falou sem dizer que é um grande amigo, irmão. E ainda falou, gente, dá like. Isso mesmo, tá certinho aí. Valeu, Heraldo, aí do recado pro pessoal. Tá assistindo? Aproveita, dá um like aí, você tá curtindo a história que a gente tá contando aqui por meio do Martinelli. E depois também ativa o sininho das notificações. Você vai ficar por dentro de todo o assunto descolado, bacana, informativo, que o Terra do Mandu traz pra você. Então, corre, ativa o sininho das notificações aí, viu? Aproveita para curtir os vídeos que você gostar também. A Liz ainda falou que ela tá em Gravataí, lá no Rio Grande do Sul. A Francine tá em Camanducaia, junto com a gente aqui. Lucas Honório Roque falou Aline Lucas de São Lourenço. Aqui a Maris depois colocou Salvador, Bahia. Pessoal, aquela hora eu falei pro pessoal colocar de onde tá acompanhando, né? Obrigada. Aline Gomes dos Santos falou São Lourenço, Minas Gerais. Ó, mais gente aí de São Lourenço, que legal. Ou a Aline é a esposa do Lucas. Não sei. Isso, então é isso. Aqui o Jaime ainda falou que tá em Itajubá, que é o que você falou, né? Que foi piloto. Uhum. Doutor William Cunha. Martinelli é uma grande bênção de Deus. Ele também, viu? Ele já desafiou aí esses dias mesmo. Início do mês agora, o William, ele é advogado aqui em Pouso Alegre tudo, mas estava num quadro aí grave aí, sofreu um acidente de moto. O William é o único cara que conseguiu, né, quebrar uma vértebra do pescoço e continua andando pra rua. Nossa, que e bênção. continua aí
né? Já teve aí altos e baixos aí, o William também. Eu falo assim, a gente, ele é da mesma igreja que eu, né? E a gente tem aquela história, né? Duro de Matar e o Highlander, né? É os dois. Ele é o Highlander. É, os dois. Os dois juntos. Vamos lá, quem tá mais acompanhando aqui também. Opa! Edson Magno mandou um abraço pra você, tá? A Ana da Gama falou, boa noite, gente boa, Deus abençoe. Boa noite pra você também. Rodrigo Rodrigues falou superação e inspiração. São temperos do Martinelli pra nossa geração. Rodrigo é de Birité. De Birité. O pessoal aqui, família Lamarque. O Carlos Machado, grande Martinelli, um cara abençoado por Deus, um grande exemplo de homem de Deus. Rodrigo Rodrigues em Belo Horizonte falou, BH te aguarda, viu? Em outubro eu tô lá. O pessoal do Ministério, 7AC também ligado aqui junto com a gente. Né? A Rosemary falou, opa, semana que vem, hein, Fran, mandando aqui abraço. Que a Francine falou, partiu Itapeva. Depois o Gilberto ainda falou assim, lá da Paraíba, né? Martinelli, tivemos a felicidade de testemunhar um milagre extraordinário que Deus realizou em você. Opa, vamos lá então. É que tem muita gente participando aqui, gente. Tô só tentando filtrar quem ainda eu não li o recado. A Cleone Agra Porto falou, Martinelli, você é uma das provas de um dos milagres extraordinários de Deus. O Jaime falou, o seu Deus, o médico dos médicos. Lucas Lomelino, grande Martinelli, cara, gente boa, tá aí. Esse é cheio de Deus. Abraço do Lucas, amigo do Jota. Baterista também. Baterista também. Cleone Agra Porto, falando que ama essa família bendita do Senhor, falando que você é amigo pra toda a vida. Vida longa, ó. Né? Juntos aqui, deixa eu ver quem mais. Gustavo Rafael Silva. Boa noite, pessoal. Abraço ao grande. O Gustavo é quem me ensinou a me vestir. Ah, é? Foi nesse período de recuperação, que até a fisioterapia, tudo recuperando os movimentos, ou não? Não, ele me ensinou a me vestir, porque assim, eu sempre tive problema, eu sempre fui ruim de me vestir. Eu gosto muito de look. preto. Ah, tá. Eu gosto muito de preto. Uhum. E aí o Gustavo foi quem falou, não, cara, você precisa se vestir melhor. Hoje você veio azul pastel. Ele que monta. Pra combinar com o estúdio. Ele que monta. ele viu, que é o consultor aí que... monta, isso aqui combina, isso aqui não combina, isso aqui é... Porque tem peça que não é pra gente, né? Uhum. E ele sabia, ele já tinha uma dificuldade, porque eu só uso camiseta preta. É por incrível que pareça, as pessoas... Tá parecendo adolescente que adora preto. Não, mas as pessoas às vezes acham que é conversa, mas não é não. Você abre o meu guarda-roupa, é a mesma camiseta, eu compro 15. Ah, mesmo modelo. 20 da mesma camiseta. Eu já vi pessoas falando isso quando tem problema com os sapatos e encontra algum confortável. Compra 2, 3 pra durar por muitos anos. Eu tenho essa coisa com camiseta preta, né? E aí o Gustavo começou a tirar um pouco a calça, aí ele conseguiu colocar bege, verde, né? Sapato ele conseguiu colocar marrom, creme, aí já coloca uma peça azul, outra marrom. Ele conseguiu fazer aí grandes milagres na minha imagem. Te perguntei de fisioterapia, porque por conta de você ter ficado imobilizado na cadeira de roda, sem mexer, com certeza esses profissionais precisou, né? Eu tive muito, lá na Unicamp ainda. E ó, só pra você ver que legal. Eu tava lá e aí eu todo dodóizinho, todo vítima, né? E aí chegou um médico lá e tal, e falou pra mim, bora levantar, não sei o que. Eu falei, eu tô travado aqui em cima, doutor, não tô conseguindo mexer. Falou, quem falou pra você que você não... Eu falei, não. Ele falou, não, vem cá que eu vou te ensinar. Aí me ensinou, tem todo o esquema de fazer uma rolagem, né? Aí, tipo assim, eu tava todo costurado. 60 e tantos pontos aqui, né? E diferente do que as pessoas pensam, a cirurgia, ela precisa vazar. Então, eu todo costurado, mas os pontos eram largos e vazava o tempo todo. É porque você também tinha o líquido retido, né, na região do abdômen. Precisava sair, né? E aí ele falou, não, vem cá que eu vou te ensinar. Aí me ensinou deitado, né, aqui. Aí você vai virar, e aí depois você vai sair a perna para fora da cama, vai virar um pêndulo, e aí você joga a perna e o corpo levanta. E aí ele me ensinou a me levantar, né, me colocou no andador e saiu comigo do quarto. Aí falou, não, muito bem, tá de parabéns, só que você não é vítima, não. Você é dono dessa história aqui. Catou o andador, saiu. E falou para mim, agora vem. E aí imagina a sensação de que eu podia cair, me arrebentar inteiro, estourar ponto. E ele falou, não, eu sei do que eu tô fazendo, eu faço isso há mais de 30 anos, fica tranquilo. E saiu e depois dali eu falei, cara, eu não sou vítima, né? Não sou. Tanto é que o livro chama Os Códigos de Sucesso, não seja vítima do agora. Porque muita gente se rende a alguma situação, condição que tá vivendo ali. Só que aquilo ali, às vezes por ela se render, vai para a vida toda, né?
Tem gente que ainda está vivendo ainda problema que começou há 30 anos atrás, né? E não pode, né? Não dá pra ficar remoendo a vida toda. A gente, antes de encerrar, mandar um abraço aqui pro restante do pessoal que tá participando, né? O Lucas falou assim, o Martinelli falou pra mim que o Jota Batera dá prejuízo quando o assunto é comida. Dá mesmo. Ainda zoando aqui, mas né? Dá prejuízo. Aqui o Robson falou, mais lindo do Martinelli usar toda essa luta vivida para apresentar um Deus Salvador. Obrigada por compartilhar. Você é a folhinha de muitas vidas. Lembrando a história da abelha, creio eu. O Marcos Roberto mandou abraço para você, o Cláudio Giacomi e a Ana Flor de Eloy Mendes acompanhando também. Eu estava com eles no último sábado. Ai, que bacana, muita história boa. E quem quiser saber mais, pode acessar também as suas redes sociais. Você ainda falou que você dá, tipo assim, não é aquela pessoa que publica e não tá nem aí pro pessoal que se identifica, que questiona. Pelo contrário, você dá essa atenção para quem quiser acessar lá. Sim, muita gente se preocupa muito com o que vão pensar e não dão a atenção que precisa dar, né? Eu falo assim, eu tenho lá, tem sempre uma palavra, tem sempre algo ali, né? Porque eu entendi que a minha vida está ligada a pessoas o tempo todo. E não, esse foi o propósito pelo qual eu levantei naquele dia, né? E entendendo isso, eu não posso deixar nenhuma pessoa, né, deixada de lado, esquecida. Às vezes, até minha esposa, né, ela vai dormir e aí 2h, 2h30 da manhã, tem gente mandando mensagem e eu estou respondendo. E eu falo assim, cara, foi para isso que eu fui chamado. Foi isso que deu sentido para a minha vida, né? E apresentar Deus para essas pessoas, né, da forma que eu apresento, é só um extra, né? Eu falo assim, muita gente está doente simplesmente porque acha que a situação dela é o fim, né? É o fim da vida. Eu lembro que um dia eu estava numa determinada igreja e aí falei mais ou menos uns 40 minutos. Chegou no final, chegou um senhor em mim, muito, muito velhinho, chegou em mim e falou para mim, Martinelli, deixa eu te dar um abraço aqui. Me deu um abraço, falou, eu odiei tudo que você falou. Aquilo me deu um choque, mas eu sorri, né? Eu falei, o senhor odiou? Ele falou, odiei. Odiei porque tirou todas as desculpas que eu dei nesses últimos 40 anos. Tirou de mim todo o meu vitimismo, né? Tirou de mim tudo aquilo que eu venho dando de desculpa para não ser uma pessoa melhor, para não ser um pai melhor, para não ser... E aí ele foi falando, eu falei, realmente, a mensagem que eu carrego incomoda às vezes, porque faz as pessoas pensarem que amanhã pode morrer, né? Faz as pessoas pararem para pensar que amanhã pode ser tarde, né? O abraço que você não deu hoje, amanhã pode ser só aquela lágrima, aquele escândalo, né? E você vai reparar muito isso. Às vezes as pessoas que mais choram à beira de um caixão são aquelas que menos disseram que amavam, né? As que menos abraçavam. E eu falo assim, eu não quero. Eu sei que é inevitável perder pessoas, né? E vi isso através de mim mesmo, né? Que eu podia ter morrido antes mesmo dos meus pais, né? E diante disso tudo eu falo assim, eu vou abraçar sim, né? Porque amanhã pode ser que eu não possa dar esse abraço mais. Eu tenho pessoas assim que marcam muito a minha vida porque me ensinaram a abraçar, porque até abraço precisa saber dar, né? Tem gente que vai te abraçar e ele tá todo cheio de armadura, né? Ele tá todo cheio de rancor, cheio de falta de perdão e tudo. Repara que uma pessoa que não tem muito disso, ele te abraça, dá vontade de ficar ali dentro daquele abraço, né? Um tempão. A gente fala que o abraço desarma. É igual uma criança quando vem, porque criança é espontânea, né? Ela é verdadeira. Diferente de muitos adultos, né? Porque às vezes a pessoa se esconde por trás, né? Do que ela quer passar de mensagem. E eu já vi muitos casos de pessoas, de repente, serem surpreendidas. Às vezes a criança não te conhece. Tipo assim, vamos supor, chega e dá um abraço em você. Sim. E te desarma. O Thompson tava comigo, né? Pô, ficou em casa, levei ele para churrasco na casa da minha sogra, levei ele para apresentar para meus pais. Meus pais moram em Espírito Santo Dourado, aqui do lado. Na praia. Isso, na praia. E aí levei ele lá e tudo. E o Thompson ficou assim encantado com a minha filha, porque a minha filha, assim, todos os momentos que ela passava por nós, ela ia e abraçava ele. E ele ficou encantado com aquilo, né? E aí ele falou, nossa, ela me deu uns 3, 4, vários abraços aqui, né? E eu falo, ela tem isso, assim, de, tipo, a gente chegar num determinado lugar
E a gente não percebe, né? Mas ela chegar e do nada ela sai, pai, vou ali. E aí vai e abraça uma pessoa assim, do nada. E aí você fala assim, o que foi? Eu senti vontade de abraçar. E depois da gente ter até relatos assim, de gente, assim, pessoas chegaram para mim e falaram assim, nossa, eu tava muito mal, né? Com uma situação, tal, no meu casamento e tudo. E de repente fui surpreendido pelo abraço da tua filha. Né? E eu falo, poxa, que bom que ela já entendeu muito cedo o que eu demorei anos da minha vida para entender, né? E isso nela é muito natural. Ela ama com muita facilidade, né? Ela abraça com muita facilidade. Às vezes eu até falo para ela parar um pouco, que ela sufoca de tanto que ela abraça e beija, né? Mas ela entendeu muito cedo aquilo que eu levei anos para entender. E isso quer dizer que a gente está no caminho certo, né? A gente está criando ela da forma certa. Eu falo assim que a maior tristeza minha seria amanhã ou depois, né? Chegasse o meu dia, ela ficasse aí e ela não soubesse quem foi o pai dela, né? Quem é ela de fato, que é o que acontece com muita gente. Às vezes eu vou pegar ela na escola, eu faço questão de levar ela para comer pastel, né? Tem os momentos seus, na né? cafeteria com ela, entendeu? Puxar a cadeira para ela sentar, abrir a porta do carro para ela entrar. Porque eu não sei agora quanto é o meu tempo, mas eu tenho certeza que o cara que ela foi escolher para a vida dela tem que ser no mínimo parecido comigo, né? E aí eu já planto isso dentro dela, né? Você é uma princesa e você precisa entender que o tempo todo a pessoa que for te amar tem que cuidar de você e tal. E ela, assim, com 6 anos, ela dá show em muita gente, né? Tem uma sabedoria, assim, gigante. Como diz, uma princesinha, mas com Sim, pensar mentalidade, pensa muito rápido. Você ainda falou princesa? Aproveitar aqui para agradecer uma pessoa que deixa muitas mulheres como princesa. Igual você falou, às vezes a gente não tá naquele dia bom. E tem uma pessoa aqui em Pouso Alegre, eu falei, eu confio a minha cabeça, sim, os meus cabelos a ele. Henrique Cabeleireiro, nosso amigão de todo, manda o cast, e que quando vai lá é muito mais do que arrumar o cabelo, né? Hoje, enquanto eu tava também aí sendo cuidada por ele tava ao mesmo tempo cuidando de uma outra cliente junto, mudando todo o visual, renovando, e ele tem esse cuidado especial. E de ouvir, que é uma coisa importante também, sim, hoje em dia, de conversar, de se abrir, de brincar, que eu acho que a gente não pode ser pesado em tudo, tem profissões, né? Que eles têm que ser meio que psicólogo, né? O pessoal fala isso de cabeça, mas assim, depende da pessoa. Tem gente que não tem muito esse dom, eu acho. Sim. O Henrique é uma das que eu sei que tem. Isso é ótimo. E o Henrique tem o salão ali pra você que quiser ir lá, marca o seu horário, viu? Então, o telefone é o 35, atendendo Pouso Alegre região, com o salão aqui em Pouso Alegre, 988153875, 988153875, na Rua Coronel Herculano Cobra, na Rua da Agência dos Correios aqui em Pouso Alegre, Correio Central, Rua Coronel Herculano Cobra, número 275, então no centro de Pouso Alegre. Martinelli, eu acho que a gente pode encerrar deixando uma frase que você falou antes do podcast, se não me engano você falou uma vez também sobre tempo, né? O que você tem pressa? Eu tenho urgência de muita coisa, né? Mas eu tenho pressa de alcançar pessoas o tempo todo. O tempo todo. Tanto você falou que você tem pressa para viver, né? Sim, muita. E eu quero viver o tempo todo, né? A gente encontra na caminhada, a gente encontra um monte de gente que vai morrer, né? E parece que ela nunca viveu. Tem gente que você chega muitas vezes no velório, e é muito triste isso, perguntar, né, para a família e tudo. Às vezes não viu o filho crescer, não viu, né, não viu a velhice, não viu. Ele simplesmente parou a vida dele, ele trabalhou, chegou aquele momento. Uma última experiência que eu tenho para contar. Um dia eu estava para fazer um exame, né, até para fazer essa relação, estava para fazer um exame, eu, a minha mãe ali aguardando, a minha esposa, e aí eu e mais um senhor de idade. E aí a gente conversando e tal, e ele mais meio que entrevistando eu, né? E aí pergunta. A gente já estava em jejum já desde as 6 da manhã, era 3 horas da tarde, para fazer esse exame. Então toda hora minha mãe, minha esposa vinha, né? E aí, como tá? Tá bem? Não tá passando mal?
E aí, beleza. E ele parava, olhava e voltava a perguntar. Aí, daqui a pouco, ele pegou e falou pra mim assim, pô, muito legal te conhecer e tudo mais. Aí eu falei, não, mas quem que é o senhor, né? Fala, conta um pouquinho da tua história, né? Porque ele me ouviu tanto. Aí ele falou assim, não, eu não sou ninguém. Aí eu falei pra ele assim, como assim não é ninguém? Ele falou, rapaz, você é milionário. Eu sou pobre e miserável. E nisso, a enfermeira me chamou. E aí eu saí, fui pro exame, a gente fica na cadeira de roda, com aquele aventalzinho, e aí entrei. Quando eu saí, ele já tinha entrado, aí um tempo depois, aí eu conversando com a enfermeira, eu falei assim, nossa, aquele dia eu tava fazendo tal exame e tal, eu tenho curiosidade de saber quem que era aquele homem, né, e tal. Ela falou assim, Martinelli, eu falei, ainda falei, né, ele falou pra mim que ele não era ninguém, e eu tenho curiosidade de saber quem que era ele. Ela falou assim, ele é um dos maiores empresários de Campinas, né, um dos homens mais ricos daqui. Eu falei, nossa, mas ele falou pra mim que não é ninguém. Aí ele falou assim, não, realmente, o contexto ali, né, porque assim, a sua família tava ali, cuidando. E ele tava sozinho. A família dele nunca teve aqui com ele. A pessoa que vem com ele é o motorista, né, os filhos brigando por cadeirância antes dele morrer, né, a esposa só liga pra ele com um negócio de cartão de crédito. Então, realmente, ele nunca teve nada. E ali eu começo a entender que por isso que a gente vê tanta gente, né, com tantas coisas, com tanto dinheiro, morrendo de depressão. Infelizes, né? E a gente vê que a riqueza, né? Eu falo que eu falo isso para os meus mentorados, eu falo assim, a maior riqueza que a gente tem hoje não é dólar, não é euro, não, é tempo. Então, você tem a maior riqueza dentro do seu dia, que é tempo. E você escolhe dar aquilo para quem realmente merece, né? Então, tipo assim, hoje, o que vocês estão fazendo aqui, a gente tá dando tempo para todas essas pessoas. Quem vai parar para ouvir depois, isso é um investimento de tempo, tanto delas, né, com a gente, como nosso para com elas. E essa é a maior moeda que tem. Quando você para ouvir uma pessoa, né, que seja para desabafar, que seja para contar alguma coisa, aquilo ali não tem preço. E isso muda a vida de alguém, né? Isso mesmo. Eu espero que a gente possa, né, ter levado algo de bom no seu dia, na sua noite, na sua madrugada, né, Thompson? Na sua manhã, enfim, infinitas possibilidades de trazer algo de bom na sua vida com um pouco da história do Martinelli, com o MandoCast, que é um projeto que toda semana a gente tem um episódio com um assunto diferente para você, tá? E já aproveito para anunciar que na próxima quinta-feira a gente vai conversar com a advogada doutora Kaeli. Lembra um dos casos emblemáticos, gente, que ela, né, esteve à frente, né, tá cuidando sempre, é aquela questão, lembram de uma Pouso Alegrense que foi presa na Tailândia? Esse é um dos casos que a gente pode falar, que daí o pessoal vai lembrar, né? Uhum. Mas chegou a dar mídia nacional, né? Sim, a gente deu hoje uma notícia de uma denúncia de agressão policial em Caraçu, ela também que é advogada que está encabeçando o caso. Então, assim, é uma pessoa que também, da mesma forma como o tempo destinado aos outros é cuidar, alguém que cuida de situações que às vezes as pessoas falam, da mesma forma que falaram pra tua esposa, né? Sim. Nossa, mas ela faz por aqueles que muitos não têm o olhar voltado, sim, né? Sim. Então a gente vai trazer ela trazendo muitos assuntos polêmicos e parte também do que é a rotina dela como advogada, né, nessa área criminal. Assuntos que você com certeza já ouviu falar, porque são muitos casos aqui da nossa região. Apesar dela trabalhar fora de Pouso Alegre, hoje lá no Sul, ela sempre tá também por aqui atuando, né? Então, um abraço pra você que esteve com a gente aqui no MandoCast, participa com a gente na próxima quinta, às 8 da noite, aqui pelo YouTube Terra do Mandu, ou também coloca aí, segue a gente, MandoCast, por todos os tocadores, desde o Spotify até o Amazon, Google, e você acompanha a gente. Martinelli, obrigada, viu? Beijão aí pra Vânia, pra Pamela. Pamela, obrigada aí do presente que você falou pro papai trazer, viu? E agradeço aí pelo seu tempo pra conosco. Que isso, eu que sou grato, agradecer a todo mundo que tirou um tempinho, né? Muita Tempo gente. É moeda cara, né? Todos vocês que estiveram aí acompanhando, todos vocês que vão ouvir depois, porque tem muita gente que me mandou mensagem, falou, nossa, Martinelli, eu tô com compromisso agora, mas vou ver depois. Vai ficar salvo, gente, pode compartilhar aí com a galera. Então, gratidão aí a todos vocês, né? Que Deus continue iluminando aqui a trajetória de vocês fazem um trabalho de uma excelência
gigantesca. Agradeço, Não te nome da conhecia. equipe, viu? Não te conhecia, conheci agora há pouco, né? E vocês não têm noção do nível de excelência, né? Do Terra do Mandu, Maguinho, que sempre é uma figura assim... Um visionário. Vê coisas onde a gente não consegue ver, né? E mandar um abraço para ele aqui também, para a esposa. E que vocês continuem trilhando esse caminho, porque não tem outro lugar no seu sucesso, viu? Muito obrigada, gente. Aproveita para seguir aí o YouTube do Terra do Mandu, né? Conferir as notícias também em terradomandu.com.br. Mais uma vez, seu Instagram. Martinelli7ac.com. Martinelli7ac.oficial. Ponto oficial. .com.br é o site. Uhum. Gente, valeu. Ótima noite para quem fica aqui no ao vivo. Ótima semana. E finalzinho de semana que chegou, né? Amanhã sextou para você que tá com a gente também nas redes. Valeu.